Novel e fanfic narradas. Fanfic The Witcher, Senhor do Império. Capítulo 81, O Despertar de Jerome Morial. Dentro da câmara de cultivo de metal, fora da vista de todos, tosses violentas começaram a ser ouvidas, como se alguém estivesse engasgado, seguidas de inalações pesadas e lentas que ecoavam na estreita câmara de metal. Com o estrondo, a escotilha grossa de metal voou de repente, atingindo um afogador que tentava se aproximar, jogando contra a parede. Por um momento, houve um som de partir o coração de ossos sendo esmagados, seguido por uma grande quantidade de sangue escorrendo na frente da escotilha. Há uma marca clara de mão na parte de trás da escotilha de metal que voou para fora. Eu sou livre? Uma voz rouca de homem soou na escuridão. Lan estava lutando com os afogadores. Ele enfiou o braço direito na boca de um afogador para bloquear os dentes da criatura. Então, ignorando as garras arranhando seu peito, ele esfaqueou o pescoço da criatura. Sangue pingou e ele quase perdeu um pedaço de carne com a mordida. Ele olhou com expectativa para a câmara de cultivo de metal, sabendo quem estava lá dentro. Jerome Morial, filho de Thomas Morial, um bruxo da Escola dos Grifos. Sobre sua história, Thomas Moreu já contou muito sobre ele antes, quando ele estava em um estado neurótico. Se Lan não tivesse matado Thomas Morial primeiro, Lan estimou que Jerome estaria muito disposto a ser um filho filial e deixá-lo continuar seu descanso eterno. A chave está no possível poder de Jerome. Na série The Witcher, entre os bruxos com aparições e registros de batalha, o mais velho é o mentor dos bruxos da Escola do Lobo, Vesemir. Ele é o bruxo mais velho da geração atual e o mais forte além de Geralt. Duas batalhas podem ser usadas para estimar seu poder de combate de forma mais intuitiva. A luta de espadas é um esporte em que quanto mais velho você fica, mais você sofre. No entanto, com quase 200 anos de idade, Vesemir uma vez lutou sozinho e matou muitos guerreiros de armadura pesada da caça selvagem que lutavam entre dimensões. O sinal do bruxo é uma magia simples que não requer feitiços e a magia é uma habilidade que se torna cada vez mais forte com a idade. Aos 70 anos, Vesemir foi capaz de usar o poder de fogo do sinal de Igni para derreter a superfície do lago congelado em algumas respirações, criando uma cena de início de primavera. Não há registro histórico claro de quando Jerome Morial nasceu. Sabe-se apenas que ele foi levado para treinamento por bruxos em 1087. Jerônimo foi aprisionado por seu pai com magia em 1121 e começou experimentos cruéis. Em outras palavras, ele lutou com espadas reais por 34 anos, e então foi fortalecido por vários experimentos e mutações por 141 anos completos. Então, quão forte Jerome está depois de passar por tudo isso? O poder que estava em silêncio há quase um século e meio começou a ferver naquela câmara de metal, esperando que um objeto entrasse. Os afogadores e ghouls ficaram chocados quando viram a escotilha de metal que tinha acabado de explodir. Nesse momento, eles se aproximaram cautelosamente. De repente, Lan sentiu que o ar ao redor dele estava muito mais frio. Ele reagiu rapidamente e fez preparativos para rolar. Uma nevasca aterrorizante uivou da cabine de metal como uma fera gigante rugindo. Os monstros que se aproximavam foram congelados em esculturas de gelo em um piscar de olhos, e então foram rasgados e estilhaçados em cubos de gelo pelo impacto do furacão, se transformando em parte da nevasca e varrendo todo o laboratório. Toda a cabine de metal se transformou em um pedaço de gelo e rachou, e o tanque de cultura, que só foi afetado pelas consequências, também rapidamente ficou coberto por uma camada de gelo. Num instante parecia que o inverno estava se aproximando no laboratório. Sinal de ar, frio penetrante. O homem saiu lentamente do gelo, seus olhos âmbar estavam confusos e seu corpo coberto de cicatrizes cambaleava. Eu sou livre. Lan estava deitado no chão tremendo de frio, incapaz de se levantar devido à fadiga e à perda de sangue. As toxinas da centopeia gigante estavam destruindo seu corpo o tempo todo, fazendo-o sentir sono. Naquele momento ele não conseguia articular palavras. Ele só queria se agarrar ao último raio de esperança à sua frente que poderia salvar sua vida e tentou o seu melhor para fazer movimentos fracos para pedir ajuda a Jerome Morial. Mas Jerome, que tinha acabado de se libertar dos experimentos, ainda estava confuso, mal ciente do que o cercava. A única cognição que ele podia aceitar era: eu sou livre. Lan observou o homem à sua frente cambalear até o fim do laboratório e de repente colocou a mão na parede de pedra. Um flash de luz amarela brilhou e o sinal Qin apareceu em seu corpo. Imediatamente depois, todo o laboratório parecia estar na cratera de um vulcão. Chamas semelhantes a magma jorraram de suas mãos. Uma onda de calor surpreendente varreu cada centímetro do espaço, fazendo as pessoas se sentirem como se estivessem em um mundo de gelo e fogo. A parede de pedra na frente de Jerome estava realmente queimada e derretida, se transformando em magma de verdade. Ela espirrou em todas as direções, mas não danificou a película protetora amarela na frente dele. A parede de pedra na frente de Jerome de repente parecia um túnel sem fundo. Sinal de Igni, Firestreon. Então Jerome acenou com a mão e sinal de Ad, frio penetrante, foi exibido novamente e o túnel à sua frente de repente esfriou o suficiente para que ele entrasse. Depois que ele entrou por um tempo, houve ondas de calor e gelo alternando das profundezas do túnel. Jerome realmente queria usar esse método para cavar um túnel deste laboratório subterrâneo. Ultrajante. Fracamente, Lan ouviu gritos excitados vindos das profundezas. Eu sou livre. Lan sorriu amargamente. Eu estou em apuros. Nome, Lan Lannister. Sexo, masculino. Raça, humana. Nível, 17.
Talento, sangue ancião, não desperto. Pontos de experiência, 948-1500. Saúde, 40-270. Mana não habilitado. Inventário, armadura de cavaleiro superior, danificada mais. Coluna de habilidades, memória muscular 5 mais. Slot de seguidor, nenhum, indisponível. Lan tremia e lutava para rastejar no chão. Sua saúde havia chegado ao fundo do poço e ainda estava caindo. Não há mais ninguém na sala além dele, e ele deve se salvar. A única coisa que pode ajudar é o sistema. Se ele pudesse subir de nível, todas as condições negativas em seu corpo poderiam ser removidas e seus pontos de saúde poderiam ser completamente restaurados. Só que uma lacuna tão grande em experiência não pode ser preenchida em um curto espaço de tempo. A menos que seus soldados da guarda pudessem treinar-se imediatamente para completar a tarefa, Guarda da Cidade de Ferro, parte 2 que Lan ainda não entendia como completar, somente então ele poderia ser salvo. É uma pena que isso seja apenas um sonho. A única esperança agora era usar as habilidades do seu sistema. Havia alguma habilidade que pudesse ajudá-lo nessa situação desesperadora? Lan continuou a rastejar dolorosamente pelo chão, sua visão ficando cada vez mais turva, e ele tateou como um cego sobre o chão molhado. Grandes cacos de vidro cortaram suas mãos, fazendo-a sangrar profusamente. Fonte de magia encontrada. Absorver. Ponto de habilidade mais 1. Lan rapidamente navegou pelas habilidades que poderiam ajudá-lo. Agora ele precisa recuperar alguma mobilidade primeiro. Ele olhou para sua saúde. Saúde, 26-270. Adicione pontos. Ramo de habilidade, geral. Instinto de sobrevivência? Instinto de sobrevivência aumenta a vitalidade máxima em 500. Introdução simples e crua. Habilidades gerais não têm níveis e um aumento considerável pode ser obtido clicando nelas. Saúde, 518-770. A saúde de Lan, que originalmente era de apenas 270, de repente quase triplicou. A saúde de um bruxo no jogo pode facilmente exceder 1000 ou até dezenas de milhares, então essa habilidade nunca foi notada. Na realidade, Lan não tinha intenção de adicionar essa habilidade no começo. Era esperado que depois de se tornar um bruxo, o aumento de saúde seria muito aumentado. Esse tipo de habilidade de boost fixo não seria mais útil mais tarde no jogo, já que não pode ser reiniciado, e Lan queria salvar seus pontos de habilidade. Inesperadamente, essa habilidade se tornou sua salvação. No momento em que ele adicionou alguns pontos, Lan sentiu que sua respiração se tornou muito mais normal, sua força física havia se recuperado até certo ponto, e a dor em seu corpo também havia enfraquecido muito. Ele tentou se segurar na parede para se sustentar. Ele ainda estava cambaleando, mas pelo menos não precisava mais rastejar tão miseravelmente. Mas os sintomas de envenenamento não foram aliviados. A cabeça de Lan está grogue no momento, como se ele estivesse prestes a adormecer a qualquer momento, e sua saúde ainda está caindo em uma velocidade alarmante. Se ele não encontrar uma maneira de resolver o problema de envenenamento, ele ainda morrerá. Lan continuou explorando o laboratório, tocando em todos os objetos que encontrava. Ponto de habilidade mais 1, ponto de habilidade mais 1, ponto de habilidade mais 1. Um total de 7 pontos de habilidade foram ganhos, o que é o suficiente para se tornar muito mais forte. Mas a prioridade de Lan agora é a sobrevivência. Adicione pontos. Ramo de habilidade, geral. Controle metabólico. Controle metabólico aumenta a toxicidade máxima em 30 pontos. Toxicidade é o limite superior da quantidade total de veneno que uma pessoa pode suportar. Lan lembrou que os bruxos eram mais de 200. No entanto, a capacidade dos humanos de resistir a veneno é muito mais fraca do que a dos bruxos, e o aumento de 30 é uma grande ajuda para Lan agora. Em um instante, a mente de Lan ficou mais clara. A sensação de tontura e dor, semelhante a ter levado uma pancada na cabeça, agora parecia mais com a fadiga de ficar 2 dias sem dormir. Mas não é o suficiente. Continue para adicionar pontos. Ramo de habilidade, alquimia, melhoria de resistência, complete-o diretamente. Entre as habilidades atuais do sistema, há 5 categorias no ramo, alquimia, a saber, preparação de cerveja, preparação de óleo, criação de bomba à mutação, não disponível, prova das ervas, não disponível. 5 categorias das quais pontos podem ser adicionados às 3 primeiras, provavelmente porque além de bruxos, humanos, alquimistas e farmacêuticos podem preparar e usar poções, bombas e óleo de espada até certo ponto. As 2 últimas são exclusivas para bruxos. A situação é semelhante ao ramo combate? As categorias que não são exclusivas para bruxos estão disponíveis, enquanto as partes exclusivas para bruxos estão firmemente fechadas. E tolerância elevada é a primeira habilidade na categoria, preparação de cerveja em alquimia. Tolerância elevada aumenta o limite máximo de overdose de poção causada por toxicidade de 75% para 100%. Tempo de duração da poção, mais 25%. 5. Os bruxos não sofrerão dano de veneno até atingirem o limite de toxicidade, e quanto mais excederem esse limite, mais rápido seus pontos de vida diminuirão. Esta também é uma pré-habilidade importante para um certo tipo de estilo violento de uso de drogas no final do jogo. Uma vez que este estilo de jogo é formado, o usuário pode usar resistência anormal a veneno para suportar o aumento no consumo de mais poções mágicas, e a toxicidade em si pode ser reduzida por outras habilidades para melhorar ainda mais as estatísticas pessoais.
Embora os humanos não tenham a capacidade de ignorar a toxicidade até atingirem um limite, essa habilidade em si também pode aumentar a resistência ao veneno, o que permitiu que a condição física de Lan se recuperasse até certo ponto. Ele abaixou a cabeça e olhou para a área onde foi mordido pela centopeia gigante. Parecia que o inchaço havia diminuído. Não era o suficiente. Lan olhou para o valor da saúde que estava diminuindo a cada momento. Isso estava apenas estendendo sua vida de dezenas de minutos para algumas horas. Capítulo 82. A Convergência do Destino, Cavaleiros, Hermitage e a Dama do Lago. Ele precisa de um método completo de desintoxicação. Lan examinou os documentos espalhados, garrafas e jarras que estavam no chão do laboratório. Usando criaturas tão perigosas para conduzir experimentos, como o laboratório poderia não ter um antídoto correspondente? Mesmo que não haja antídoto, deve haver outros métodos de desintoxicação. Essa pilha de notas experimentais que são o suficiente para atingir o teto e garrafas e jarras o suficiente para encher várias paredes não é algo que ele pode revisar em algumas horas. Lan precisava de mais tempo. O último ponto de habilidade: adicione pontos. Ramo de habilidade geral: gourmet. Gourmet, comer alimentos regenera vitalidade por 20 minutos. Com isso, se ele tivesse comida suficiente, ele deveria ter tempo suficiente. Lan olhou para tudo no laboratório, e então viu Blackwind. O pobre cavalo estava caído no chão, com ossos quebrados e sangrando por todo o corpo, incapaz de se levantar. Esse tipo de ferimento já é fatal para o cavalo, e é difícil dizer se ele conseguirá sobreviver. Ao ver seu mestre cambaleando, Blackwind revirou os olhos de alegria e quis relinchar, mas não tinha forças e só conseguiu bufar algumas vezes. Isso salvou Lan mais de uma vez hoje. Lan olhou tristemente para o cavalo que costumava correr pelo campo de batalha como o vento, acariciando sua crina gentilmente enquanto murmurava: "Sinto muito, vento negro. Mas por favor, espere um pouco mais. Tenho certeza de que deve haver algo nas anotações de Thomas Morial que pode nos ajudar. Assim que eu me desintoxicar, encontrarei uma maneira de ajudar você. Esses agentes mutagênicos mortais certamente serão úteis. Se eu não encontrar uma solução, vou procurar Mosezak. Ele certamente pode te salvar. Mesmo que você não possa mais correr no futuro, eu ainda vou cuidar de você. A vida de garanhão não é tão ruim, é? Aguente mais um pouco, vento negro, só mais um pouco." Depois de dizer isso, ele olhou para a câmara de cultivo de Jerome Morial. A câmara de metal tinha sido completamente destruída, mas os tubos de infusão conectados atrás dela ainda eram utilizáveis. Esses eram os fluidos nutricionais e agentes mutagênicos que mantiveram Jerome Morial vivo por mais de 100 anos sem comer ou beber. Embora soubesse que seria de pouca ajuda, Lan relutantemente inseriu esses tubos no corpo de Blackwind. Esses agentes eram muito mais suaves do que aqueles usados em experimentos com animais, e Lan pôde sentir o corpo de Blackwind relaxar imediatamente. Espere um pouco mais, vento negro. Pode levar alguns dias ou até semanas. Aguente mais um pouco. Depois de dizer isso, Lan se levantou, pegou o machado, andou em direção ao corpo da centopeia gigante e a cortou. O enorme corpo da centopeia foi congelado em uma escultura de gelo pelo sinal de Jerome e então quebrado em pedaços do tamanho de uma cabeça humana, a casca grossa dela se tornando extremamente frágil. Lan mastigou com força os pedaços de gelo, incapaz de sentir o gosto de nada devido à dormência causada pelo veneno. Ele não podia sair e comer monstros humanoides como ghouls e drowners. Felizmente, a centopeia cortada pelo portal tinha mais de 1 metro de comprimento e era mais grossa que um humano. Ela pode ser comida por um longo tempo depois de quebrá-la em cubos de gelo. A taxa de declínio da saúde foi rapidamente compensada pela velocidade de recuperação aumentada por Gourmet. Lan pegou uma faca e cortou sua perna preta inchada, liberando uma grande quantidade de veneno junto com sangue. Desta vez, o valor da saúde caiu drasticamente, mas eventualmente a velocidade de recuperação e o dano de veneno atingiram um equilíbrio fraco, mantendo o valor da saúde em um valor alarmantemente baixo. A perda de sangue fez Lan se sentir tonto novamente. Ele enfaixou o ferimento, mastigou vigorosamente a carne congelada da centopeia e começou a revisar violentamente as anotações de Thomas Morial, murmurando incoerentemente: "Vamos, Thomas Morial. Perdi a conta de quantas vezes lutamos, mas desta vez vou vencer você, tenho certeza." Toussaint, um lago desconhecido. Os olhos de Svade se abriram lentamente, e ele sentiu como se seu corpo estivesse quase desmoronando, como se tivesse sido atropelado por um cavalo. Ele tentou se lembrar do que tinha acontecido antes de desmaiar e de repente sentou-se ereto. "Meu senhor, o conde!" O atendente gritou alto. À sua frente estendia-se um lago calmo e lindo. A superfície do lago é como esmeralda. No centro do lago havia uma pequena ilha, cercada por florestas densas, e ao fundo havia altas montanhas. Uma voz antiga soou atrás de Svade: "Não há nenhum conde seu aqui. O que você acha disso?" Svade se virou abruptamente e viu um velho vestido com uma túnica marrom áspera agachado atrás dele, e um homem com cabelos brancos e armadura preta deitado inconsciente no chão. "Senhor Geralt", Svade disse surpreso, dando um passo à frente com preocupação. O velho deu 2 passos para trás e disse ao alerta Sword: "Parece que ele não é mais seu conde. Ele é seu camarada? Os ferimentos são muito mais graves que os seus, mas não são fatais. Não se preocupe." Sword hesitou por um momento, então baixou a guarda e agradeceu ao velho. "Sinto muito incomodá-lo, senhor. Acho que você nos salvou, muito obrigado."
Poderia me dizer onde estamos e como devo me dirigir a você? Estamos em Lac Selav, e eu sou apenas um eremita sem nome. O eremita respondeu, aparentemente satisfeito com os agradecimentos de Svad. Ele puxou algo de trás dele. Imagino que isso seja seu também, certo? Svad olhou atentamente e viu que era a espada com cabeça de leão que Lan lhe dera. Ele não conseguiu evitar sentir-se triste e caiu no chão segurando a espada. O eremita olhou para a mudança emocional de Svad e de repente disse: esta é uma boa espada, e seu dono também é um guerreiro corajoso. Olhando para suas roupas, você parece ser um cavaleiro? Svad ajoelhou-se no chão por um tempo antes de se acalmar um pouco. Neste momento, ele só queria levar Geralt de volta a Bel-Clair para encontrar seus companheiros de equipe e procurar por Lan juntos. Mas quando confrontado com a pergunta de seu salvador, Svad fez um esforço para se acalmar um pouco e responder à pergunta do eremita. Eu não sou um cavaleiro, sou apenas um escudeiro. Esta não é minha espada, esta é a espada do meu senhor, o conde. O eremita sentiu incompreensão e continuou. Um escudeiro também pode ser um cavaleiro. Um cavaleiro não é apenas um status, mas um símbolo de virtude. Eu conheço uma espada melhor, escondida no fundo deste lago, mas somente alguém que combina as 5 virtudes de um cavaleiro pode pegá-la. Eu vivi aqui perto por um longo tempo, esperando que alguém capaz de pegar a espada aparecesse. Um cavaleiro que tenha valor, honra, compaixão, sabedoria e generosidade. Você quer tentar? Svad já havia verificado a situação de Geralt naquele momento e sentiu que as palavras do eremita eram ridículas. Ele ficou muito grato ao eremita por salvá-lo, mas seus comentários sobre a espada no lago o fizeram sentir que o velho era tão velho que havia algo errado com seu cérebro. Eu não sou um cavaleiro, e não posso admitir descaradamente que tenho as 5 virtudes da cavalaria que você mencionou. Sou apenas um quebrador de juramento que falhou em proteger meu senhor jurado. As 5 virtudes da cavalaria que você mencionou eu só vi no meu Lord Conde. Ele é um verdadeiro cavaleiro. Svad carregou Geralt atrás das costas e perguntou ao eremita. Sinto muito, senhor eremita. Preciso levar meu companheiro de volta para Bel-Clair para tratamento o mais rápido possível. Você sabe como chegar a Bel-Clair? O eremita apontou em uma direção. Mesmo que você ande daqui, ainda estará muito longe de Bel-Clair, sem falar que carregará alguém nas costas. Tenho uma proposta para você. Se você me disser o nome do conde que possui as 5 virtudes de um cavaleiro, posso ajudá-lo a chegar rapidamente a Bel-Clair. Svad ficou chocado. Você tem uma carroça de boi? Ele olhou ao redor, mas ficou um pouco desapontado quando não encontrou o que procurava. Mas quando confrontado com a pergunta do eremita, ele ainda disse tristemente: o nome do meu senhor é Lan Lannister, mas sua vida e morte são desconhecidas agora. Quero retornar a Bel-Clair para encontrar meus companheiros apenas para salvá-los juntos. O eremita assentiu com satisfação. Lan Lannister? Já que sua vida e morte são desconhecidas, eu só quero te fazer um favor e me deixar dar uma olhada. Dê uma olhada? Svad olhou para o eremita que parecia estar atordoado em confusão, pensando secretamente que o velho que salvou sua vida pode ter sido um homem obcecado por histórias de cavalaria quando jovem, de modo que ele teve demência na velhice. Ele não esperava mais pela ajuda do eremita e quando estava prestes a carregar Geralt nas costas, de repente ouviu um rugido alto vindo do lago atrás dele. Olhando para trás, ele viu que a água na margem do lago estava subindo lentamente em um fluxo contrário ao senso comum, como se uma grande mão feita de água do lago estivesse envolvendo todo o lago. Na pequena ilha no centro do lago, o eremita flutuou lentamente. Svad abriu bem a boca, atordoado pela cena à sua frente. Ele nem percebeu Geralt deslizando lentamente de suas costas para o chão. Ele estava prestes a dizer algo sobre a cena milagrosa à sua frente, mas de repente ouviu o eremita no centro do lago começar a gritar. O eremita gritou no ar de medo. O grito pareceu distorcido e mudou de uma velha voz masculina para uma estridente voz feminina. E seu velho corpo foi transformado diante dos olhos atônitos de Svad em uma mulher nua de cabelos verdes. Svad ficou atordoado e sentiu como se tivesse perdido a capacidade de falar. Em sua mente, todos os poemas e lendas que ele tinha ouvido colidiram, e apenas 4 palavras ressoaram em sua cabeça: Lady of the Lake. E logo após a Dama do Lago revelar sua verdadeira forma, ela pulou na água como um peixe assustado. Svad rapidamente deu um passo à frente para dar uma olhada, mas através da superfície cristalina do lago, apenas as pedras e a areia no fundo do lago eram visíveis. Onde estava a Lady of the Lake? Tudo o que aconteceu parecia um sonho. Só o solo umedecido pela água espirrada pela explosão poderia contar um pouco sobre o que aconteceu aqui. Svad cambaleou para dentro do lago rugindo e gritando: Senhora do Lago, você acabou de ver o conde, certo? Ele ainda está vivo? Diga-me, diga-me. Os gritos do escudeiro ecoaram na margem do lago, apenas as árvores podiam ouvi-los. No final sua voz ficou ofegante, e ele finalmente se ajoelhou no chão. Jerome Morial retornou ao laboratório de seu pai e encontrou Lan inconsciente lá dentro. Quando Jerome abriu à força uma passagem do lado de fora do laboratório, ele descobriu que o laboratório secreto estava, na verdade, construído sob uma fortaleza chamada Castelo Montcrane. Certa vez, ele visitou este lugar e tomou uma bebida com o capitão chamado Augustus Fierabras, que estava na fortaleza naquela época. Infelizmente, os tempos mudaram e agora o lugar foi ocupado por um grupo de gangster. Embora Jerome tenha mais de 200 anos, devido à sua prisão no laboratório subterrâneo, seu conhecimento do mundo exterior ainda era de mais de 140 anos atrás.
Ele ficou surpreso com os vestígios históricos do castelo Montcrane, quando os bandidos descobriram Jerome. As palavras desconhecidas que eles falaram aumentaram ainda mais a confusão de Jerome. Jerome, que tinha acabado de acordar, estava vulnerável e sensível. As fortes flutuações emocionais despertaram o poder que estava adormecido por mais de 100 anos em seu corpo, e neste momento alguns talentos reprimidos apareceram. Geada, chamas, tempestades, raios roxos e várias formas de energia irromperam do corpo do homem. Era uma força tirânica que excedia em muitos signos, e não exigia o uso de magias como um mago. Os ladrões que falaram arrogantemente e tinham mais intenções pagaram o preço. Mas Jerome sentiu-se perdido sobre o que fazer com suas próprias mudanças. Naquele momento, ele sentia falta de seu mentor, de seus parceiros e de sua casa e a sede da escola Griffon, o castelo Caer-Seren. Então o portal azul se abriu diante dele. Jerome era filho de um feiticeiro e por natureza possuía talento mágico inato. Os filhos de feiticeiros neste mundo frequentemente sucumbiam cedo devido ao seu poder mágico incontrolável, mas as mutações do bruxo podiam suprimir esse talento. Em certo sentido, foi graças a se tornar um bruxo que Jerome sobreviveu, e agora esse talento havia despertado novamente. E era controlável. Quando Jerome atravessou o portal, ele chegou a Caer-Seren, que está localizada em um dos cantos mais remotos do mundo. Diante dele estendia-se um local em ruínas que antigamente era um castelo, hoje abandonado há muito tempo. Capítulo 83. Legado do Grifo, o destino de um bruxo. Caer-Seren representa a Era de Ouro dos Bruxos. Nessa época a Ordem dos Bruxos tinha acabado de se dissolver e os bruxos estavam divididos em 6 escolas de gatos, ursos, lobos, cobras, grifos e manticoras. Naquela época, os loucos da Cat School ainda eram contidos, e os bruxos ainda aderiam às suas intenções originais. Há muitos deles, e eles recebem comissões por todo o continente para eliminar monstros, punir o mal e apoiar os fracos. Foi também naquela época que um grande número de poemas e lendas com o tema dos bruxos surgiram. De todas as escolas, a escola do Grifo se destacou especialmente. Seu fundador, Erlan, aprendeu esgrima com um cavaleiro apelidado de Griffon junto com a primeira geração de bruxos. Após a destruição da Ordem, quando Erlan chegou a Caer-Seren, ele estabeleceu sua própria escola lá e a nomeou Escola do Grifo em homenagem ao seu falecido mentor. Ele ensinou os bruxos da Escola do Grifo a adotar o espírito de cavalheirismo e a importância do companheirismo. Mesmo no começo, Erlan imaginou que os serviços da Escola do Grifo seriam gratuitos. A escola Griffon liderada por Erlan foi amplamente elogiada e reconhecida pelo povo comum, ganhou a amizade de muitos nobres e uma vez estabeleceu uma boa imagem para a comunidade de bruxos. É uma pena que essa boa reputação finalmente tenha entrado em colapso devido à calúnia dos magos e da igreja, bem como às ações malignas de bruxos loucos. Além disso, a força da escola Griffon também é excepcionalmente forte, e alguns membros são até mesmo capazes de completar o feito de matar um verdadeiro dragão sozinhos. Muitos reis rebeldes, revolucionários e afins tentaram conquistar a escola Griffon para ganhar influência política, mas todos foram rejeitados no final. É uma pena que a escola Griffon finalmente tenha declinado. Como a escola Griffon era especialmente habilidosa em sinais, até mesmo seu fundador, Erlan, não estava muito atrás dos magos em termos de habilidades mágicas, o que despertou a inveja dos magos, e o fundador Erlan até mesmo coletou um grande número de livros de magia para construir uma biblioteca para estudar magia. Isso causou mais ganância e ciúmes entre os magos. Depois que os feiticeiros descarados pediram à escola Grifo para compartilhar seus tomos mágicos de graça, mas foram rejeitados, eles uniram forças para destruir a escola Grifo. Toda primavera, bruxos saem do castelo para encontrar trabalho, e no inverno o castelo se torna seu santuário aconchegante. Foi então que os feiticeiros causaram uma avalanche devastadora. Os bruxos, em defesa de seu lar, ficaram para lutar contra a catástrofe, e quase todos eles foram enterrados sob a neve, deixando apenas um vivo. Hoje, existem apenas alguns bruxos esporádicos da escola Grifo ainda vagando pelo continente, e Jerome Morial é um deles. Jerome usou seus sentidos de bruxo para explorar as ruínas de Caer-Seren, e finalmente juntou as peças da verdade por trás do fim da escola Griffon acima, sem teto. Ele vagou por alguns dias e naquela época, os reinos do norte haviam mudado sua atitude em relação aos bruxos após centenas de anos de difamação. Isso deixou Jerome, que viveu durante a Era de Ouro dos Bruxos, perdido e desanimado. Finalmente Jerome deu voltas e finalmente retornou ao castelo Montcrane e ao laboratório subterrâneo, porque ele vagamente parecia lembrar que havia uma pessoa que o salvou, e mantendo o espírito de cavalheirismo, ele queria encontrar seu salvador. Então ele encontrou Lan, que estava inconsciente e morrendo no chão do laboratório. Vendo essa cena, Jerome rapidamente se adiantou para verificar a condição de Lan. O jovem na frente dele estava gravemente ferido e já havia perdido sangue suficiente para matar uma pessoa comum. Mas esse nem era o problema principal. O fatal foi o ferimento na perna causado pela picada de uma centopeia gigante, cujo veneno ainda não havia sido neutralizado. Para bruxos, aqueles que têm uma forte imunidade a venenos e podem beber poções desintoxicantes como Golden Oriole, podem eliminar os danos causados por toxinas ao corpo. Mas para humanos não funciona. Para eles, a poção desintoxicante é puro veneno. Para Lan, o veneno da centopeia gigante é incurável, e até mesmo sua sobrevivência até hoje é um milagre em si. Milagre, essa palavra ecoou como um trovão em sua mente.
Na verdade, existe outra maneira de se livrar do veneno da centopeia gigante. É se tornar um bruxo. A toxina da centopeia gigante é uma das matérias-primas para a mutação do bruxo estudada por Thomas Morial. Usar toxinas para destruir o sistema imunológico do corpo e então remodelá-lo também é uma parte importante da mutação do bruxo. Em outras palavras, injetar o veneno da centopeia gigante no corpo é em si um processo de mutação para o bruxo. Só que pessoas comuns morrerão em poucas respirações após serem envenenadas. Apenas aprendizes de bruxos que passaram por modificações corporais preliminares podem resistir a isso. Jerome olhou para o jovem inconsciente à sua frente e murmurou em voz baixa: "Como você conseguiu sobreviver até agora? Nenhuma pessoa comum conseguiria, isso é um milagre?" Nesse momento ele viu o traje de cavaleiro esfarrapado, mas vagamente reconhecível do jovem. Ou talvez, seja o destino. Existe algo mais coincidente do que isso? Agora ele pode ser o bruxo mais velho, ou até mesmo o único remanescente da escola Griffon. Depois de saber sobre o fim da escola, ele encontrou um jovem cavaleiro que foi envenenado e que espontaneamente sofreu algumas mutações de bruxo em certo sentido. A única maneira de salvar este jovem cavaleiro é ajudá-lo a completar a mutação do bruxo e transformar a toxina mortal em uma poção fortalecedora do corpo. Pelo conhecimento de Jerome, não há mais bruxos da escola Griffon no mundo, caso contrário, eles nunca permitiriam que Caer Seren fosse abandonada. Então, nessa época, Jerome acreditava que ele havia se tornado automaticamente o mentor e sucessor final da escola Griffon. Este é o destino. Jerome sussurrou. Esta é a lei da surpresa. Você me salvou, cavaleiro desconhecido, e eu só posso retribuir com algo que claramente tenho, mas não sei. Jerome pegou Lan, que havia caído no chão, e o colocou sobre a mesa. Então ele olhou para o laboratório subterrâneo, desgosto, medo e ódio explodindo em seus olhos. Neste momento ele viu o corpo de Thomas Morial, que foi quebrado em pedaços por Lan. Mesmo que tenha sido quebrado em pedaços e transformado em blocos de gelo por seu Hard Sign, Piercing e Code anterior, Jerome o reconhecerá. Ele o reconhece mesmo que se transforme em cinzas. O que eu obviamente tenho, mas não sei. Jerome murmurou para si mesmo. É o futuro da escola Griffon que acabei de herdar, e tudo sobre a mutação do bruxo neste laboratório. A escola Griffon não aceita pagamentos para resgatar ninguém e apenas proporá a lei da surpresa para a continuidade da escola. Então, depois que você acordar, você deve me retribuir com o que você tem, mas ainda não sabe. O poder que você ganhará, o poder de um bruxo, o poder que dará continuidade à escola Griffon. Jerome disse atordoado. Ele olhou para Lan, e parecia haver várias forças poderosas se condensando no corpo moribundo do jovem à sua frente. Era o poder da lei da surpresa e o poder do destino. Você é minha criança surpresa, jovem estranho. Não, você é a criança surpresa da escola Grifo. Espero que o destino lhe favoreça. Jerome examina o laboratório. Todo bruxo é um estudioso com conhecimento profundo, e os bruxos da Era de Ouro são ainda mais. Depois de sofrerem mutação com sucesso e ganharem uma longa vida útil, eles passarão metade da vida de uma pessoa comum aprendendo conhecimento extensivo no acampamento base da escola e então, descerão a montanha para cumprir sua missão com a permissão de seu mentor. A coisa mais importante da escola Griffon é o conhecimento mágico, e a reserva de conhecimento de Jerome supera até mesmo a média dos magos dessa era. Ele conseguia identificar facilmente vários mutagênicos no laboratório e conseguia até deduzir o processo de uma segunda mutação com base nas anotações de Thomas Morial e suas próprias mutações. A fórmula de mutação tradicional da escola Griffon não inclui toxina de centopeia gigante. Esta é a fórmula de Thomas Morial. Portanto, se ele quiser salvar Lan, pode não ser o suficiente para ele se tornar um bruxo puro da escola Griffon. No entanto, a taxa de sobrevivência de duas mutações em um curto período de tempo é muito baixa. O próprio Jerome levou mais de 100 anos de experimentos para lentamente se tornar o que é agora. Jerome olhou para Lan e respirou fundo. A menos que eu combine a mutação da escola Griffin e a segunda mutação. Após refletir sobre seu curso de ação, Jerome começou a procurar os materiais necessários para a mutação dentro do laboratório com calma e rapidez. Os Witcher Trials consistem em 3 testes relacionados a mutações e um teste de combate. O Trial of the Mutants basicamente não é importante para Lan no momento. O foco de Jerome está nos 3 testes de mutação: The Choice, Trial of the Graces e Trial of the Dreams. A escolha foi o primeiro de 3 testes incrivelmente dolorosos aos quais os jovens aprendizes de bruxos foram submetidos. Consistiu principalmente em uma decisão voluntária de seguir a dieta especial de bruxos, composta de cogumelos, musgos e ervas, e treinamento físico extenuante. Isso pode fazer com que crianças de 7 ou 8 anos tenham força comparável à de jovens ou mesmo adultos. Os jovens aprendizes de bruxos se tornam mais fortes sem perder sua plasticidade para enfrentar os testes subsequentes. Agora, naturalmente, não é o momento de se envolver em tal treinamento físico, e após a inspeção de Jerome, o estranho jovem na frente dele era tão forte quanto um jovem troll. Ele até suspeitou que a outra pessoa não era um ser humano. Então, eles foram diretamente para o segundo estágio do teste, o teste das ervas.
Decocções especiais são usadas para transformar a estrutura fisiológica, e todo o processo requer a participação de um mago o tempo todo, que usa magia para monitorar o progresso do experimento. Jerome movia as mãos com destreza, capaz de fazer o que um mágico faria. Lírio do milho, erva moura, capim-lança, centeio selvagem e acônito. A decocção de ervas feita pela mistura desses ingredientes é a primeira metade do teste das gramíneas. A sonda foi inserida na veia de lã, e a decocção especial foi injetada diretamente em sua corrente sanguínea, seguida por uma dor avassaladora que o invadiu. Ah! Foi um grito alto o suficiente para rasgar sua garganta. O Trial of Green Grass dura 7 dias. O bruxo aprendiz costumava completar esse teste quando tinha cerca de 10 anos de idade. Jerome apertou um pouco mais as tiras de couro para evitar que se soltassem, e então, não surpreso com o grito, virou-se para preparar a segunda parte do teste, os elixires mutagênicos. Nesse momento, Jerome de repente ouviu um leve barulho vindo do canto. Vento negro, aquele cavalo ainda está vivo. Jerome não estava inconsciente na cabine de cultivo. Ele podia sentir vagamente que havia sido empurrado para fora dele, o que significava que o cavalo na frente dele era seu verdadeiro salvador. Todos os bruxos amam cavalos. Jerome agachou-se e confortou o cavalo inquieto em meio aos gritos ásperos. Embora pareça assustador, estou salvando seu mestre. Jerome abaixou o olhar e apontou para as sondas conectadas atrás de Blackwind e disse: em alguns dias, precisarei usá-las para salvar seu mestre. Você entendeu? Blackwind relinchou e então escolheu fechar os olhos. Essa foi sua resposta. Jerome olhou para Blackwind com pesar, lembrando-se de algo de repente. Ele se virou e, como era a primeira vez que conduzia o Trial of the Grasses, calculou mal as doses da decocção de ervas, e sobrou muita coisa. Ele também se lembrou do que tinha acabado de ler nas anotações, que mostravam que de fato havia muitos casos de animais mutantes nos experimentos de Thomas Morial, mas que eles não viviam muito. Uma ideia ousada tomou forma em sua mente, e Jerome disse pensativamente: embora eu não possa garantir quanto tempo você viverá, você não acha que seu mestre conseguirá durar mais tempo com sua companhia? Capítulo 84. O caminho de Lan para se tornar um bruxo. 7 dias passaram rapidamente, e Lan agora não tinha mais forças para gritar. Ele só sentia como se alguém o estivesse amarrando e injetando algo em seu corpo. Ele ouviu uma voz falando: você pode me ouvir? Estou salvando você, cavaleiro. Mas tenho que transformá-lo em um bruxo para que você possa ser salvo. Lan não conseguia abrir os olhos e não tinha forças para lutar, mas o painel do sistema não exigia que ele abrisse os olhos. Saúde, 52.770. Estou morrendo. A voz era áspera e grosseira. Lan sentiu que somente Thomas Morial poderia ter falado assim antes. Refeição. Lan precisa que Gourmet entre em jogo. Você não pode comer agora, entendeu? Lan ouviu a voz dizendo: vou administrar soro em você para manter sua vida básica. A única coisa que você precisa fazer agora é continuar. Usar toda a sua força de vontade para sobreviver e nunca desistir. Lan ainda estava lutando. Este homem não entendeu o que ele quis dizer. Se não fosse pelo fato de você precisar vivenciar esse processo claramente, eu realmente lhe daria um golpe. Ao ouvir a voz, Lan ficou furioso e desamparado. Esqueça se isso pode melhorar um pouco sua mentalidade, alimentos líquidos devem ser suficientes. Depois de um tempo, Lan sentiu um pouco de caldo diluído sendo despejado em sua garganta. Entrou em sua garganta gota a gota, e a quantidade total era muito pequena, apenas cerca de meio gole. Mas a saúde de Lan finalmente começou a subir lentamente de volta. Ele finalmente se acalmou, deixando apenas seu corpo se contorcendo, continuando a sofrer com dores sem fim. Mais 7 dias se passaram, e o Trial of the Grasses terminou. Jerome franziu a testa ligeiramente. Ele sentiu que parecia haver algumas mudanças inesperadas no corpo de Lan, mas não conseguia dizer onde. Esse tipo de mudança física não é um bom sinal. Ele falhará. Mas não havia mais volta naquele momento. Após o término do Trial of the Grasses, resta apenas o último estágio da mutação, o Trial of the Dreams. Ele envolveu mutação dos olhos, medula óssea e hormônios, e permitiu melhor visão noturna, entre outros benefícios. Também resultou em infertilidade. É a mudança mais profunda e a mutação mais longa. Geralmente leva vários meses ou até um ano. Completar esta etapa faria de Lan um bruxo completo do ponto de vista fisiológico. Jerome inseriu os tubos de infusão que foram usados anteriormente nele no corpo de Lan. O julgamento dos sonhos começa. É também a partir desta etapa que Jerome combinará os resultados da pesquisa de Thomas Morial para fazer mudanças no julgamento de Lan. Baseado no ensaio dos bruxos da escola Grifo, com a mutação contendo a albumina da centopeia gigante mutada como ponto final. Felizmente a cepa da centopeia gigante que atacou esse cavalheiro é a viúva pálida, então não é necessário encontrar a Clara. Além disso, algumas poções criadas por antigos feiticeiros podem ser adicionadas para neutralizá-lo. Lembro que há registros de que elas foram eliminadas das fórmulas regulares porque os ingredientes eram muito valiosos. Vou procurá-los. O laboratório do meu pai. Aquele cara tem tudo. O olho do assustador pode fortalecer a mutação de um bruxo, transformando e fortalecendo seu corpo. As secreções de Dagon. Ele realmente obteve materiais dessa criatura mítica? Combinado com o coração de obsidiana de Golem, veneno de Zelgu, Trace of the Beyond e coração de Striga, muito bom. O coração de Koshei. Só ouvi falar dele em mitos e poesias, eu não teria algo assim no meu corpo, certo?
Eu ainda preciso de pele de lobisomem. Como é que não tem algo assim? Vou sair e procurar. Este seria um processo de mutação extremamente longo. Enquanto Lan passa pelos longos julgamentos dos bruxos, o mundo não ficará parado. A capital de Sintra. Vários meses se passaram desde que Lan começou sua mutação. Quando apenas algumas pessoas da expedição retornaram, Calante ficou furioso e aprisionou todos eles. Os atendentes do palácio ouviram as brigas e espancamentos da manhã do lado de fora da sala de estar da rainha, e em um ponto um rugido de Tolsan pôde ser ouvido vindo de dentro. A família Lannister foi quase destruída. Através dos esforços da princesa Ciri e do conselheiro Mosezak, as propriedades da família Lannister foram temporariamente confiadas à custódia nominal da família real. Na prática, elas foram deixadas sob a custódia temporária de Ciri, em vez de serem herdadas por um ramo secundário aleatório da família real. A razão pela qual a rainha Calante concordou foi para preparar um dote para Ciri. Os escudeiros Lannister presos também foram libertados. No início de 1263, a rainha Calante anunciou que a princesa Cirila estava prometida ao príncipe Radovid V da Redânia. A Redânia é um reino rico que se beneficia do comércio e da agricultura e um dos 4 grandes reinos. Um mês depois, o casamento foi cancelado por Vizimir II, o atual rei da Redânia. O conflito entre Nilfgaard e os reinos do norte tornou-se cada vez mais feroz, com Sintra sofrendo o impacto. Taverna dos Três Corvos. Este lugar está ainda mais animado do que alguns meses atrás. Mercadores desesperados estão correndo para o lugar onde os dois lados da guerra estão conectados para conseguir dinheiro. Soldados também escolherão passar seu tempo de descanso na taverna para aliviar o estresse. Apenas os cidadãos são muito menos visíveis, e eles são quase invisíveis na taverna, tentando provar que os civis são as maiores vítimas da guerra. Nesse momento, os mercadores e soldados que passavam estavam reunidos em torno de uma mesa de jogo especialmente desocupada no centro da taverna. Alguém na mesa de jogo orgulhosamente jogou uma carta. Olhe para o meu Beating Frost. Define a força de todas as cartas de Close Combat para ambos os jogadores. Você definitivamente perderá. Os espectadores começaram a lamentar. Meu Deus, fiz a aposta errada. Droga, Meri realmente escondeu esse tipo de cartão até agora. Pode-se dizer que Gwen é a única forma de entretenimento para os moradores do continente em seu tempo livre e tem uma longa história. Entre elas, as cartas desenhadas por anões são as mais requintadas. A engenhosidade dos mestres anões no tratamento de armas se estenderá às cartas. Nobres da corte e ricos empresários frequentemente colecionam essas artes em miniatura. As massas na base geralmente não têm cartas boas. E por questões de tempo, os baralhos e tipos de cartas naquela época eram muito menos ricos do que aqueles em gerações posteriores. Os dois soldados lutando nessa época usaram todas as cartas básicas do Reino do Norte. O soldado sentado em frente à mesa observou o comerciante diante dele jogar Beating Frost e seu rosto se contorceu de raiva, quase quebrando seus molares posteriores. Cãe, jogue rápido, você só tem uma carta restante. O soldado de Sintra mostrou relutantemente a última carta em sua mão, que acabou sendo Cavaleiro Leão Lan. A atmosfera animada ao redor da mesa de cartas esfriou de repente. Esta é uma carta que pode ser considerada um tesouro pelos soldados de Sintra. O mercador sentado na frente dele parecia querer rir, mas considerando o ambiente em que estava, ele tentou muito suprimir sua expressão e disse com um sorriso forçado. Na verdade, se não fosse por aquele terrível acidente, esta carta poderia ter se tornado uma carta dourada no futuro e não teria sido afetada por Beating Frost. O soldado encarou seu oponente com olhos avermelhados. Calha a boca. Você venceu. Tirando essa carta, todas as minhas cartas são suas, só essa não é. O comerciante olhou em volta e balançou a cabeça em resignação. Ok. Os soldados perderam o interesse em continuar jogando Gwen. Conforme a noite avançava, alguns batiam furiosamente na mesa, gritando de raiva. Lord Lannister deve ter sido atacado pelos Nilfgaardianos, e Tolsan era definitivamente um cúmplice. Um companheiro ao lado dele segurou o bêbado que começou a falar bobagens, balançou a cabeça e gritou para o bardo na lateral da taverna. Bardo, cante uma canção para nosso Lord Lannister. Todos também levantaram seus copos em cooperação neste momento. Um brinde aos Lannister. Milo Glass assentiu e começou a dedilhar as cordas. Gentil Lannister. Heróico Lannister. Generoso Lannister. Compassivo Lannister. No bar, 2 homens vestidos como guerreiros estavam bebendo. Havia um círculo vazio ao redor deles. Pessoas que passavam tilintavam suas taças de vinho, mas ninguém veio se juntar a eles. Eles são as Ikasa. Somente Milo Glass, que já havia terminado de cantar, veio brindar aos 2 participantes naquele momento, e eles mal se encontraram. Ao Conde Lion, meus 2 senhores. Ace levantou seu copo em resposta. Não somos nobres, de forma alguma. House pegou a taça de vinho e respondeu. Obrigado pela sua canção, poeta. Mas por que você voltou? O bardo dedilhou as cordas de seu alaúde e disse com um sorriso. Todo mundo gosta das canções do Conde Leon. E este lugar sempre foi uma fonte de inspiração para mim. Eu também esperava ter a sorte de encontrar o Conde novamente, afinal, ainda lhe devo uma bebida. Ace sorriu amargamente. Se Lan ainda estivesse aqui, ele odiaria esses intrometidos que chegam tão perto. Esses sujeitos gananciosos encaram a pequena família Lannister, sempre esperando ganhar favores ou lamber as coroas pingando dos dedos generosos do conde. Mas agora que o conde faleceu, ele só pode suspirar por este poeta viajante.
O conde nunca ofereceu uma bebida com a expectativa de ser pago de volta. Ele é diferente daqueles cavaleiros mesquinhos que você viu, e você não será capaz de encontrar novas histórias aqui para compor suas canções no futuro. Abandone Cintra, bardo, não siga esses mercadores imprudentes que só buscam lucro em tempos de guerra. Se você quer pagar o conde por seu vinho, espalhe seus poemas. Cavaleiros como ele não devem ser esquecidos. Milo Glass sorriu despreocupadamente e disse, é claro que os copos devem ser devolvidos, é uma questão de cortesia, e acho que também não me faltam histórias para compor. Após uma breve conversa, o bardo teimoso cumprimentou os dois participantes e partiu, deixando-os em silêncio mais uma vez. O dono da taverna continuou a servir vinho para as duas pessoas, e no segundo seguinte eles o pegaram e beberam de um gole só. Depois de um longo tempo, Ace finalmente perguntou, Svad ainda não vem? House assentiu. Ele nunca está longe de sua majestade, a princesa. Ele estava de guarda até desmaiar, 2 dias atrás. Felizmente Hard descobriu a tempo. Ele sempre sentiu que era culpa dele, porque ele era o único entre os 3 que seguiu o conde. Ace suspirou. Você o culpa? House olhou para Ace. E você? O dono da taverna serviu-lhes mais vinho e eles brindaram, bebendo até o fim. Ace sugeriu. Deveríamos nos encontrar com mais frequência. Quanto mais tempo passo com aqueles oficiais, mais sinto falta de Ar Lannister. House balançou a cabeça. Quem não sente falta dele? Aqueles cavaleiros da corte realmente. Nunca haverá outro cavaleiro como o conde. Mas talvez não seja uma boa ideia nos encontrarmos com tanta frequência. Não foi seu pai que te fez capitão da guarda da cidade? Recém-promovido, você não deveria ser tão livre. E estou aprendendo as funções de mordomo com o Sr. Ens. Talvez eu me torne um dos camareiros do palácio no futuro. Ace abaixou a cabeça. Seus antigos companheiros de armas estavam desmoronando devido à morte de seu senhor. Ele reuniu coragem e perguntou novamente. Você tem alguma notícia sobre o Sr. Geralt? A rainha Calante quase o executou, mas o conselheiro Mosezak interveio e salvou sua vida. No final, a rainha Calante exigiu que ele nunca mais colocasse os pés em Cintra, ou então seria decapitado. Ace suspirou. Então talvez nunca vejamos o Sr. Geralt. Ele também é um guerreiro incrível. House de repente se lembrou de algo e disse, mas o Sr. Mosezak parece ter pedido para ele fazer algo. Pode ser algo relacionado à magia. Os detalhes não são algo que eu deva saber. Falando em magia, o conde não tinha uma amiga feiticeira. Qual era o nome dela? Ouvi dizer que ela era conselheira de Temeria. Esqueci o nome dela. Capítulo 85. Uma assembleia dividida. Tris estava caminhando entre a multidão e de repente ouviu alguém chamando seu nome. Ela se virou e encontrou uma feiticeira vestida com um elegante vestido preto e branco, cujas saias farfalhavam conforme ela se movia. Ela tinha olhos violeta, seu longo cabelo preto ondulado refletia flechas de luz como penas de pavão, e ela emanava o cheiro familiar de lilás e groselhas que Tris reconheceu. Yennefer, estou procurando por você há muitos anos. A feiticeira chamada Yennefer virou o pescoço, decorado com uma fita de veludo preta, e olhou ao redor perplexa. Um grande número de bruxos estava entrando em uma sala de conferências e Tris era um deles. Um feiticeiro disse que Tissaia precisa da minha ajuda, seu nome é Vilgefortes de Rogeven. Yennefer franziu a testa. O que está acontecendo aqui? Por que tantos feiticeiros estão sendo convocados? Tris ficou muito feliz quando ouviu a resposta de Yennefer. Se você estiver aqui, a reitora Tissaia poderá respirar aliviada. Então ela explicou. Estamos tendo uma reunião secreta dos feiticeiros dos Reinos do Norte. Nilfgaard está avançando incontrolavelmente, eles já ocuparam o Vale Marnadal, e Cintra é o próximo alvo. Todos entraram na sala de conferências. Na sala, um feiticeiro de meia-idade, aparentemente na casa dos 50, falava entusiasticamente. Ele tinha uma barba castanha bem cuidada e parecia cheio de energia. Tanto a idade dos magos quanto dos bruxos não pode ser julgada pela aparência. Este é, na verdade, um velho mago com centenas de anos, chamado Artorius Vigo. Ele é um mestre de ilusões e magias. Seu poder poderoso e qualificações profundas lhe deram muitos fãs na Irmandade dos Feiticeiros. Seu prestígio supera até mesmo o da maioria dos membros do Conselho dos Magos e do Capítulo do Dom e da Arte. Neste momento, Artorius estava declarando seu ponto de vista aos magos presentes. Seria tolice entrar em guerra com Nilfgaard, e seria ainda mais estúpido lutar contra Nilfgaard por Cintra. Cintra vem rejeitando nossos magos há décadas, agora eles estão colhendo o que plantaram. Os magos na sala estavam divididos em 2 grupos em ambos os lados da longa mesa. O lado de Artorius era liderado por ele e outro mago de cabelos brancos em vestes. Eles eram obviamente um grupo que se opunha à resistência a Nilfgaard. Em frente a eles, os magos que defendiam a iniciativa de lutar contra Nilfgaard eram representados por 2 magos de aparência jovem, um homem e uma mulher. O nome da feiticeira é Tissaia de Vries. Ela é uma feiticeira e membro do Capítulo do Dom e da Arte. Ela é uma das reitoras de Aretusa e autora de The Poisoned Source. Ela está rigorosamente vestida, com seu cabelo preto preso em um coque clássico, e seu vestido longo, decotado e de cor sólida delineia sua figura voluptuosa, revelando seu decote generoso enquanto permanece digna. Sua aura elegante atraiu a atenção de todos na sala. O homem ao lado dela era notavelmente bonito, fortemente construído, e seu traje era mais parecido com o de um nobre espadachim do que com o de um feiticeiro. Este era o homem que havia trazido Yennefer de volta, Vilgefortes de Rogeven.
Ouvindo o ponto de vista de Artorius, Vilgefortz retrucou: não estamos falando apenas de Cintra agora. Nilfgaard só ficará satisfeita se capturar o continente inteiro. Como você sabe? Vilgefortz respondeu: porque se fosse eu faria a mesma coisa. Eu sou o único aqui que liderou tropas no campo de batalha. Eu posso saber o que o imperador de Nilfgaard pensa. Depois de ouvir o que ele disse, o mago de barba branca do outro lado riu dele. Todos nós sabemos disso. Toda chance que você tem, você veste suas fantasias ridículas, dança com punhais, espadas e lanças. Ao longo dos anos, você pareceu mais um soldado humilde do que um feiticeiro. O mago de barba branca é chamado Stregobor. Ele tem pele pálida, costas corcundas, um longo cajado e uma larga túnica preta que vai até o chão. Ele parece um mago que saiu de um livro didático. Suas palavras despertaram o ridículo de um grupo de magos arrogantes. Vilgefortz é um mago poderoso que surgiu de repente nas últimas décadas. Ele se tornou um membro do capítulo do dom e da arte antes de completar 100 anos e é considerado um dos 10 magos mais poderosos do mundo. No entanto, seu comportamento não convencional é sempre criticado por magos seniores. Vilgefortz cerrou os dentes, impotente, após ouvir o que a outra parte disse. Assim que ele estava prestes a refutar, Tissaia ao lado dele de repente falou sem expressão. Sua voz era fria e majestosa, lembrando muitos dos jovens magos presentes de seus dias de estudo com Tissaia. Não importa o que Vilgefortz seja, é melhor do que matar bebês nascidos na época de um eclipse solar. E falando nisso, uma das garotas nascidas sob o sol negro que você não matou está te perseguindo há anos. Você manchou o nome dos magos, Stregobor. O mago ridicularizado ficou vermelho de raiva, mas diante de Tissaia ele não podia se dar ao luxo de um tom desrespeitoso. A força e o prestígio dessa feiticeira não eram menores que sua beleza, e ela era indiscutivelmente uma das melhores magas da época. Tissaia não estava mais interessada em olhar para a aparência feia do oponente, mas olhou ao redor e gritou: se agirmos agora, ainda podemos parar Nilfgaard. O sul é o sul, e nossos reinos do norte devem se unir. Vilgefortz acenou com a mão, e um mapa enorme apareceu na mesa à sua frente. Magia do caos se reuniu nas pontas dos dedos para marcar cada posição no mapa. Ele disse: se quisermos convencer nossos reis a mobilizar tropas agora, ainda há tempo. O exército pode chegar a Soden em uma semana, e então salvar Cintra. Stregobor respondeu na mesma moeda novamente. Por quê? E daí se Cintra for destruída? Quem se importa? Eu me importo. O mago gritou de repente atrás de Tissaia: se Cintra perecer, meu país será o próximo. Neste momento, a porta do salão se abriu e uma feiticeira entrou com um grupo de feiticeiros. A mulher tinha um raro corte de cabelo curto e usava um elegante vestido de corte palaciano. Sua pele era branca como a neve, linda e elegante. Em forte contraste com ela, os feiticeiros que a seguiam usavam vestes de cores sólidas, de aparência simples, até mesmo um pouco parecidas com uniformes militares padrão. A feiticeira na liderança chamava-se Fringilla Vigo, era originária de Belclair em Tolsan e servia Nilfgaard. Depois que ela e seus seguidores entraram, eles interromperam o confronto entre as duas facções, criando uma atmosfera de 3 lados. Na verdade, essa era uma reunião secreta dos feiticeiros dos Reinos do Norte, mas as academias de magia não tinham uma posição política clara. Magos de todos os países se graduavam nelas e eram autorizados a retornar, independentemente de sua origem. A aparição oportuna de Fringilla nesta reunião indicou claramente que alguém havia vazado a informação para ela. Artorius Vigo, que estava defendendo Nilfgaard agora mesmo, cruzou os braços. Ele era tio de Fringilla. Ele era tio de Fringilla e seu apoio a Nilfgaard, de certa forma, também era para apoiar sua sobrinha. Estamos lutando contra Cintra, mas estamos lutando apenas contra Cintra. Fringilla enfatizou. Eu sei que você é tendencioso contra Nilfgaard, mas desde que Nossa Majestade Enlir sucedeu ao trono, tudo mudou. Abrimos o comércio e investimos em pesquisa, e todos nos países do norte se beneficiaram muito com isso. Fringilla olhou ao redor confiantemente. Os magos atrás de Artorius lhe deram sorrisos amigáveis. Alguns magos atrás de Tissaia também abaixaram suas cabeças, claramente eles tinham se beneficiado. Nós, em Nilfgaard, estamos derrubando muros. Fringilla olhou para os magos do lado de Tissaia. Enquanto a rainha Calante está apenas construindo mais. Eles apoiarão um monarca como esse? O novo imperador de Nilfgaard realmente tinha métodos extraordinários, e o benefício, que Fringilla mencionou, não se referia apenas aos magos presentes, mas também ao rei a quem eles serviam. Essa foi uma das razões pelas quais Nilfgaard não enfrentou resistência massiva até agora. Tissaia perguntou de repente: se Nilfgaard em sua boca é tão amigável, por que os magos atrás de você estão tão infelizes? Fringilla, você já foi um dos meus melhores alunos. Por que agora está ajudando Nilfgaard e tratando seus companheiros como escravos? Os olhares de todos foram atraídos para os feiticeiros atrás de Fringilla, que a seguiram obedientemente em traje simples. Isso contrastava fortemente com o resto dos feiticeiros presentes. Tissaia olhou para o grupo de magos atrás de Fringilla e disse: resistir a Nilfgaard não é apenas por Cintra, mas para proteger o modo de vida dos magos, defender nossas academias e manter a ordem que construímos com tanto esforço por centenas de anos. Essa ordem que Nilfgaard está destruindo. Fringilla balançou a cabeça e disse: a miséria que você menciona é somente quando comparada ao luxo em que você vive, Tissaia. Nilfgaard não destruiu a ordem, apenas a modificou.
Ela abriu as mãos, deu um passo para trás e deixou que os bruxos atrás dela atraíssem a atenção de todos. Somos todos das duas academias de magia de Aretusa e Banard. O número de vocês aqui excede em muito o número de conselheiros reais nos Reinos do Norte, então vocês devem ser capazes de entender o que eu digo. Nilfgaard está simplesmente abrindo outro caminho. Acusar-nos de escravidão é excessivo. Na verdade, estamos treinando mais magos como soldados no exército e oferecendo um cenário mais amplo para eles. Nesse momento, Triss retrucou de repente. Você também violou as regras do tabu. Você estuda demonologia, necromancia e magia de fogo. Fringilla balançou a cabeça. Magia tabu são apenas histórias assustadoras que nos foram ensinadas na academia. Nunca realmente as exploramos e elas foram simplesmente deixadas de lado. Ela realmente tinha algo a dizer. Todos os membros da geração mais velha de magos conheciam magia tabu, mas os magos mais jovens não aprenderam depois de serem educados na academia. Portanto, a acusação de Triss contra ela não tem letalidade alguma. Apenas uma nova geração de magos como ela se importaria com esse tipo de coisa. O assunto foi rapidamente ignorado por Fringilla, e ela trocou um olhar com seu tio, sentindo que suas palavras até então deveriam ter conquistado o apoio dos magos presentes e enfraquecido a reunião secreta de magos que se organizaram para resistir a Nilfgaard. Eu sei que algumas pessoas são alarmistas e acham que Nilfgaard está destruindo o continente. Mas só nós sabemos que ao tomar Cintra estamos salvando o do governo do estúpido Calante. E a destruição deste país sem magia também fará com que outros reis do continente percebam novamente a importância da magia. Os magos na sala começaram a murmurar, os apoiadores de Cintra estavam sendo abalados, e os jovens magos que não vinham da nobreza avaliavam a situação enquanto olhavam para os feiticeiros atrás de Fringilla. Já ouviu o suficiente dos debates chatos. Artorius e sua sobrinha cantaram em uníssono. Cintra deve enfrentar as consequências de suas próprias ações. Vamos votar e decidir. Aqueles que querem que Cintra continue sua orgulhosa leoa e se proteja, levantem as mãos. Capítulo 86, Intriga em Aretusa. À noite, no quarto de hóspedes de Aretusa. Durante a manhã na votação, Cintra foi indiscutivelmente abandonada pelos magos. Não só os magos que se recusaram a ajudar Cintra desde o começo votaram contra, mas também várias pessoas da facção liderada por Tissaia votaram contra. Fringilla estava de bom humor no momento. Ela dispensou as tropas de magos que trouxe e pediu que retornassem à fronteira com Cintra primeiro, enquanto ela permanecia no quarto de hóspedes de Aretusa. Porque, de acordo com as ordens do Imperador Enlir, ela precisava entrar em contato com alguém hoje. Belo discurso, Fringilla. De repente, uma voz soou atrás dela, e o ar subitamente ondulou no sofá vazio, e a figura de um homem apareceu. Não é educado aparecer de repente no quarto de uma senhora. Tissaia pode ficar desapontada, viu Gefortes. O mago que defendeu Cintra na sala de reuniões durante o dia agora estava servindo chá na sala do mago Nilfgaardiano. Eu sinceramente te elogio, Fringilla. Não sei quantos magos que vivem na vergonha serão inspirados por suas palavras para contribuir com o exército de magos de Enlir, mas quantos deles se arrependerão depois de experimentar a vida como pares, dependentes dos outros? Fringilla disse friamente, a posição da magia deve superar qualquer desacordo. É por isso que escolhi servir Nilfgaard. Esses magos errantes podem pelo menos obter um status que corresponda às suas habilidades em Nilfgaard, embora também precisem pagar o preço correspondente. Vilgefortes balançou a cabeça. Ele não serviu ao imperador Nilfgaardiano, mas cooperou com ele. Ele conheceu Enlir quando ele era um príncipe exilado, e o apoiou e guiou passo a passo para se tornar o imperador que governa quase metade do continente hoje. Ele era, portanto, apoiado pelo poder e riqueza de um império. Agora, ele estava muito perto de seu objetivo, faltando apenas um passo. Entretanto, desde que Enlir se tornou imperador, a aura imperial começou a irradiar em sua direção, e ele se tornou muito menos obediente do que o problemático príncipe anterior. Fringilla perguntou. Então, Enlir ordenou que eu me encontrasse com você. Alguma novidade? Vilgefortes entregou-lhe um bilhete. O rei de Cintra desapareceu há algum tempo. Através dos meus contatos, descobri que ele foi a Celilege em busca de ajuda. Afinal, ele já foi o rei das ilhas e atualmente seu irmão governa lá. Agora que as forças de apoio de Celilege partiram, esta nota diz o lugar por onde sua frota passará. Preciso que você leve suas tropas para detê-los. A expressão de Fringilla tornou-se solene. Se Celilege e Cintra se unissem, eles poderiam realmente ser capazes de impedir o progresso do exército de Nilfgaard. Se você já sabe disso, por que não resolvemos juntos? Fringilla disse insatisfeita. A força das tropas de magos não é o suficiente para destruir uma frota. No máximo, criará uma tempestade para atrapalhá-los. Vilgefortes sorriu desdenhosamente, mas logo escondeu. Destruir o poder de uma frota pode realmente ser muito difícil, mas atrasá-los por um pouco de tempo é o suficiente, certo? Essa diferença de tempo é o suficiente para você aniquilar as tropas de Cintra e atacar sua capital. E durante esse tempo, preciso discutir com Tissaia e os outros como resistir à invasão de Nilfgaard. Depois que você destruir Cintra e tentar continuar sua marcha, a Irmandade dos Feiticeiros definitivamente tomará medidas correspondentes. Naquele momento, como membro do capítulo do Dom e da Arte, não posso estar ausente.
Fringilla disse sarcasticamente. Quantos membros do Conselho dos Magos e do Capítulo do Dom e da Arte estavam presentes hoje? Vilgefortz começou a sorrir desdenhosamente novamente e disse, Enlir também me deu uma tarefa. Depois que você capturar a princesa de Cintra, Cirila, continue liderando seu exército para ocupar todo o território de Cintra. Eu cuidarei de trazê-la para Enlir. Fringilla franziu a testa e olhou para Vilgefortz. Você não disse que deveria discutir estratégias com a Irmandade dos Feiticeiros? Vilgefortz explicou calmamente. Eu simplesmente não terei tempo quando a frota passar. Além disso, Enlir quer pegar Cirila o mais rápido possível, e vocês não podem abrir um portal a essa distância, certo? Fringilla olhou para ele com desconfiança e assentiu relutantemente em aprovação. Vilgefortz então acrescentou. Além de Cirila, Cintra também tem um membro da família real chamado Lan Lannister. Você também pode capturá-lo e tratá-lo como este é meu pedido pessoal. Fringilla recusou. Enlir não me deu essa ordem. Depois de terminar de falar, ele acrescentou com uma expressão estranha. Não sei por que você tem esse estranho hábito de reunir a família real de Cintra, mas mesmo se eu concordar, não posso capturar os Lan de Cintra para você. Vilgefortz olhou para Fringilla com olhos duvidosos. Porque Lan de Cintra já está morto. Ele morreu em Belclair. A brisa da noite soprou, as cortinas de gaze foram levantadas e uma pessoa apareceu silenciosamente no espaço vazio. Vilgefortz voltou para seu quarto e olhou para a maré na costa do lado de fora da escola. Sua expressão graciosa e educada desapareceu de seu rosto aos poucos, e a ferocidade em seus olhos começaram a explodir aos poucos. Que desperdício! Sangue ancião! Eu deveria ter te pegado antes. Se não fosse pelos meus experimentos estarem incompletos. Em outras palavras, só resta Cirila agora. Em junho de 1263, o exército nilfgaardiano estava preparando suas armas no Vale Marnadal, na fronteira com Cintra, e se preparava para o ataque. Em julho de 1263, Nilfgaard cruzou as escadarias Marnadal das Montanhas Amel e lançou um ataque surpresa na área da Floresta Erlenwald, na parte mais ao sul de Cintra. Como a porta de entrada para os reinos do norte, Cintra entrou oficialmente em contato com o Império do Sul Nilfgaard. A área da floresta de Erlenwald não conseguiu nem fazer ondas nessa batalha e foi ocupada em um dia. No mesmo mês, a rainha Calante de Cintra recebeu a notícia e correu para lutar. Dos 20.000 soldados planejados, pouco menos de 10.000 chegaram. Para deter o avanço de Nilfgaard, a rainha Calante e seu marido, o rei Eist, lideraram toda a cavalaria um passo à frente, reunindo vários senhores e infantaria ao longo do caminho. Ao mesmo tempo, eles ordenaram que o marechal Vicegerd seguisse para o norte para reunir o resto do exército vindo do norte, aguardando ordens. Quando a rainha Calante e o rei Eist chegaram ao Vale Marnadal, seu exército mal contava com 12.000 homens. O exército de Nilfgaard, que já havia ocupado Erlenwald, havia preparado uma emboscada. Quando a rainha Calante e o rei Eist entraram no vale, perceberam que estavam cercados por um inimigo várias vezes maior que eles. Eu caí em uma emboscada em meu próprio reino. A rainha Calante murmurou com raiva. Eist não conseguia acreditar. Quantas pessoas estão aqui? 40.000? 50.000? Ou, talvez mais. O que Nilfgaard está realmente planejando? Soldados de armadura negra fluíam como marés do horizonte, e naquele momento, o povo de Cintra finalmente percebeu o que estava enfrentando. Não era simplesmente uma disputa entre reinos, o número desses soldados facilmente excedia a população total de muitos reinos do norte. Os soldados Cintra mal conseguiam formar uma formação defensiva. Antes que os cavaleiros pudessem atacar a toda velocidade, eles encontraram a infantaria, e o rugido ensurdecedor ecoou pelo vale, enquanto poeira e sangue subiam para o céu. Eist gritou, fuja meu amor, precisamos romper. Calante rugiu como uma leoa, entrou na batalha e cortou um soldado com uma espada. Onde vamos passar? Temos que derrotar Nilfgaard aqui, caso contrário, as cidades atrás de nós não serão capazes de resistir a esse mar de soldados. Nilfgaard quer nos destruir. Quando foi a última vez que você ouviu notícias de Celirige? Não era para ver 50 navios? Onde estão os navios? Ishi respondeu alto, e sua voz ainda era alta em meio aos gritos de morte. Eles encontraram uma tempestade no mar. A maioria das forças principais não chegará. Apenas as poucas centenas de pessoas que se desviaram antes, de acordo com a sugestão de Lan, chegaram à terra. Mesmo que cheguem, não fará muita diferença. Ao ouvir isso, a ferocidade nos olhos de Calante se intensificou, seu rosto ficou manchado com o sangue inimigo, tornando-se ainda mais selvagem. O emblema de 3 leões em seu peito ansiava por sangue fresco, suas garras eram afiadas. Lan morreu nas mãos de Nilfgaard. Ele morreu onde aquela maldita bandeira negra tremula. Lutaremos sozinhos sem reforços. Cintra nunca se renderá. Este exército liderado por Calante é o mais forte desde a fundação de Cintra. Eles são os orgulhosos leões de Cintra, é por isso que lutarão até a morte. Foi liderando tal exército que Calante foi capaz de tirar vantagem do pequeno território de Cintra e desafiar os poderosos reinos ao norte com puro poderio militar. A batalha continuou da manhã até o anoitecer, quando o exército de Cintra já havia sido dizimado, cada um deles tendo matado muito mais inimigos do que seu próprio número, mas os soldados de Nilfgaard continuaram a chegar incessantemente.
Os oficiais de Nilfgaard estavam a cavalo no alto do vale, observando a batalha lá embaixo, observando o rei e a rainha vestindo uma atraente armadura de leão dourado. Não importa o quão sangrenta fosse a luta entre os dois governantes do país, eles ainda eram escoltados até a borda do campo de batalha pelos poucos guardas restantes que cumpriam suas funções. Eu não esperava que a leoa e o rei este lutassem aqui pessoalmente. Parece que a colheita desta batalha será maior do que o imaginado. O comandante disse categoricamente: não podemos deixá-los escapar, Conde Cair. Ao lado do comandante, um oficial vestindo uma armadura preta de alta qualidade com padrões dourados e um capacete alado levantou a cabeça ao ouvir isso, esperando ordens militares. O destino do rei este não importa, mas a leoa deve ser capturada viva. Depois disso, você liderará a cavalaria para atacar a capital de Sintra. Eu sei que Sua Majestade, o Imperador, pode ter atribuído a você outras tarefas, por favor, conclua-as. Cair assentiu às ordens, erguendo um arco que tinha quase metade de sua altura e mirando no rei este por um momento, balançando a cabeça para se livrar do pensamento tentador de um golpe fatal. Ele estava prestes a entrar na batalha com sua própria escolta, mas ouviu o rugido furioso do comandante. Depressa, Conde Cair. As coisas mudaram. Cair olhou na direção apontada pelo comandante e viu uma equipe de centenas de pessoas cruzando o campo de batalha à distância. Eles eram poucos em número, mas eram todos guerreiros de elite. Vestindo cota de malha e equipados principalmente com machados curtos, punhais e escudos, eles não pareciam cavaleiros atacando no campo de batalha, mas mais como marinheiros lutando contra as ondas no mar. O sol nasceu. Por que aqueles malditos piratas vieram aqui? Os malditos magos não deveriam tê-los parado no mar? É impossível para uma equipe de centenas de pessoas controlar essa confusão de dezenas de milhares de pessoas, a menos que todos sejam magos. No entanto, depois de lutar por um dia, o exército nilfgaardiano estava exausto, e a maioria deles não conseguia nem segurar suas espadas. Neste momento, os soldados nilfgaardianos foram realmente dilacerados por eles por um tempo. Onde está o rei este? Onde está o rei este? Os Celíliges que entraram no campo de batalha gritaram enquanto se banhavam em sangue. Aqui! Este apoiou Calante. A rainha estava gravemente ferida na batalha agora, e sangue escorria de seu corpo. Nesse momento, uma flecha saltando de fora do campo de batalha interrompeu a conversa de todos, mirando diretamente em este. Tio, tenha cuidado. O líder dos marinheiros estava sempre alerta aos arredores. Sua direção era perfeita para ver a flecha afiada nadando no ar. A longa jornada de quase metade do campo de batalha fez com que a velocidade da flecha diminuísse consideravelmente, permitindo que o marinheiro empurrasse este para o lado e recebesse facilmente a flecha com seu escudo, sem que a flecha sequer fizesse seu braço tremer. Droga! Cair abaixou o arco longo em sua mão. É Krajan Krait, o javali do mar. Kraj, que interceptou a flecha com seu escudo, era o tipo de homem que parecia um guerreiro à primeira vista. Ele era muito mais alto do que os soldados ao seu redor, com uma constituição robusta, ombros largos e um peito que parecia tão sólido quanto uma rocha. Quando ele rugiu, parecia que havia uma tempestade no horizonte. Javali do mar era o apelido que os habitantes de Nilfgaard, que viviam na costa sul, lhe deram, e ele costumava assustar as crianças até elas chorarem. Mas Kraj o levou com orgulho. Capítulo 87. Ecos da perda, adeus a Calante. Quando o rei este viu os reforços chegando, ele ficou feliz, mas contido. Kraj, vocês são os únicos aqui. Kraj ajudou Calante a se levantar. Tio, apenas o navio do nosso clã e Krait se separou da força principal de acordo com sua sugestão, e assim evitamos a tempestade. Somos tudo o que resta. Calante estava completamente inconsciente naquele momento. Embora ela não tivesse sofrido ferimentos graves de espada ou cortes, estava claro que sua condição era anormal. O ansioso este pegou Calante e gritou alto: guardas, sigam os marinheiros de Celílige e fujam. Os marinheiros de Celílige escalam montanhas e lutam contra ondas desde que nasceram. Soldados fortes emergem de montanhas pobres e águas brancas, e o clã Krait é o segundo clã mais poderoso nas Ilhas Celílige. A onda de Nilfgaardianos que lutavam ferozmente por um dia estava muito fraca, e por um tempo eles só puderam assistir a uma equipe de centenas de pessoas marchando para longe com o rei e a rainha. Naquela noite, as forças de Sintra foram quase aniquiladas, restando apenas uma dúzia de guardas reais que haviam escapado com o rei e a rainha. Este ficou preocupado do lado de fora da tenda, onde um druida da frota estava curando os ferimentos de Calante. Depois de um tempo, o druida saiu, e o ansioso este correu para perguntar. O druida hesitou por um momento e disse: Príncipe este, você deveria entrar e passar algum tempo com a rainha. Os olhos de este de repente ficaram vermelhos, e ele agarrou as roupas do druida e gritou: O que você quer dizer? O que aconteceu com meu amor? O druida não se abalou com a reação de este, apenas dizendo com pesar: Vossa Alteza, você sabia? A rainha está grávida. Ao ouvir isso, este sentiu como se tivesse sido atingido por um raio, ele cambaleou para trás e se apoiou em uma árvore, encarando incrédulo o druida. Lentamente, ele deslizou para o chão. Nós não conseguimos ter um filho por tantos anos, e eu nunca pensei em ter um filho com ela. Por que agora? Por quê? O druida olhou para Kraj, que também estava atordoado, e continuou. A própria rainha provavelmente não sabia disso. Cavalgar, lutar, ferimentos de espada, não são coisas que uma mulher grávida deve suportar. Ela sofreu um aborto espontâneo.
A rainha é forte, caso contrário o sangramento a teria matado há muito tempo, mas mesmo com toda a sua força, ela não conseguirá aguentar muito mais tempo. O druida simpaticamente deu um passo à frente e deu um tapinha no ombro de Este. Sinto muito, Vossa Alteza, mas não posso fazer nada por ela. Talvez Mosezak possa, mas agora é tarde demais. Por favor, entre. Este entrou na tenda com olhos tristes. Crash e os outros soldados o observaram em silêncio. Embora a fogueira queimasse intensamente, ela não conseguiu dispersar a escuridão daquela longa noite. Na calada da noite, Calante e Ace disseram seus últimos adeus sob a luz moribunda, e naquele último momento, ela disse ao seu amado marido: Meu amor, eu vejo Paveta, minha princesa. Meu amor, me ajude a cuidar de Ciri. Estas foram as últimas palavras de Calante. A leoa faleceu. Quando Ace saiu da tenda, os guerreiros Celílige pareceram ver um fogo queimando no fundo do mar. Todos sabiam que o rei de Cintra já havia morrido junto com sua rainha, e a figura diante deles havia se transformado novamente no Anselig Hunter, o Cavaleiro do Mar, cantado em poesia. Eis Turcias. Vou voltar para Cintra, Ciri ainda está lá. O sangue dos marinheiros fervia, enquanto Kraz olhava para o tio com uma expressão preocupada. Você está muito cansado, e muita coisa aconteceu hoje. Vou pedir ao druida para lhe dar uma poção para que você possa dormir por uma noite e retornaremos a Cintra amanhã. Os Nilfgaardianos não são tão rápidos, e você não gostaria de cair do seu cavalo, não é? Este balançou a cabeça e disse: Cada minuto conta, Ciri estará em mais perigo. Seria para mim o que Hjalmar é para você. Não posso esperar mais um momento. No meio da multidão, um jovem de aparência jovem, mas forte, gritou: Pai, a velocidade é essencial, vamos salvar Ciri. Calha a boca, Hjalmar. Kraz rugiu para seu filho, então suspirou e se rendeu a Este, já que você insiste tanto, vamos partir durante a noite. Este assentiu, virou-se e olhou para a esposa com carinho, como se quisesse levar esse desejo para a batalha subsequente. Com um golpe poderoso, Kraz derrubou Este por trás, e o recém-despertado Cavaleiro do Mar caiu inconsciente enquanto os guerreiros Celílige observavam, levantando uma pilha de folhas enquanto caía. Pai, você? Hjalmar olhou para o pai com espanto e ficou sem palavras. Kraz olhou feio para seu filho e rugiu: Calha a boca, pirralho. Você não tem o direito de falar aqui. Eu já vi muitos guerreiros assim. Eles têm fogo em suas cabeças, fogo em seus olhos, fogo em seus corpos. Esse tipo de fogo pode queimar inimigos, mas também a si mesmo. Essa é a lição que o mar nos ensina, mesmo que seja Este, não é exceção. Após deixar Este deitado no chão em uma posição mais confortável, Kraz se virou para os marinheiros e disse: A segurança do meu tio não pode ser comprometida. Ele está gravemente ferido e precisa ser trazido de volta para Celílige urgentemente, junto com o corpo da rainha Calante. Hjalmar, o jovem cujo nome foi chamado, estufou o peito. Lidere metade dos marinheiros, leve seu tio e o corpo da rainha de volta para Ardselig imediatamente. Não faça nada desnecessário. Após dar as instruções, ele se virou para os marinheiros restantes e disse solenemente: A princesa Paveta e seu marido morreram por causa do meu erro em julgar a tempestade no mar. Pensei em pedir perdão à rainha Calante com minha morte, mas ela me perdoou. Desde aquele dia, jurei em nome do meu clã fazer tudo o que puder por sua única filha sobrevivente, a princesa Cirila. Agora, cumprirei essa promessa. Você está disposto a me seguir? Os marinheiros gritaram em uníssono. Os filhos das ilhas não têm medo do vento e das ondas. Kraz riu alto com satisfação. Pai? Hjalmar disse de repente: Eu também quero salvar Ciri. Um estrondo muito mais estrondoso do que quando Este caiu ecoou pela floresta. Jerome quebrou a mesa à sua frente com um tapa, e as lascas de madeira afiadas perfuraram sua palma, mas ele nem percebeu. Toussaint, subterrâneo do castelo de Mont Crane, laboratório secreto. Há um jovem mergulhado no tanque de cultura colocado no centro, com tubos de infusão densos conectados ao seu corpo, e cada tubo de infusão está conectado a um balde de poção sem nome. O jovem no tanque respirava fracamente. Apesar do respirador, ele ainda lutava para beber o líquido nutriente no tanque, indicando que ainda estava vivo. Jerome tentou repetidamente impedir esse ato que perturbava seriamente o experimento, mas enquanto houvesse um pingo de consciência, ele não pararia. No final, ele teve que desistir e permitir. Ele ficou surpreso com a vitalidade vigorosa desse jovem. Jerome ficou muito feliz no começo, sentindo que essa forte vitalidade era o suficiente para o jovem sobreviver ao Witcher Trial. Mas ele não esperava que agora o jovem parecesse um morto-vivo. O jovem agora tinha cabelos secos, pele branca como a de um morto, com partes dela parecendo derretidas como as de uma queimadura, e deformidades nos dedos e articulações. Ele deveria ter morrido da mutação há muito tempo, mas a habilidade gourmet e sua forte vontade de sobreviver o mantiveram vivo. Mas o julgamento do bruxo não era apenas sobre sobrevivência. Jerome pareceu desesperado e caiu no chão impotente. A mutação falhou à escola Griffon. Durante esse período, ele viu a condição de Lan piorar dia após dia, de um belo cavaleiro para o que ele é agora. Ele vasculhou todos os materiais de teste, leu todos os clássicos que conseguiu encontrar, caçou inúmeros monstros para fazer várias poções e decocções e tentou reverter o processo, mas tudo falhou. Os Witcher Trials devem ser concluídos na infância, porque as crianças são mais maleáveis. Esta é uma regra descoberta pelo mago Alzur, um dos criadores das mutações Witcher. Anteriormente, ele tentou realizar experimentos de mutação em adultos, mas nenhum sobreviveu.
Foi após uma inspiração repentina que ela decidiu usar crianças nos experimentos, mas mesmo assim, a taxa de sucesso dos Witcher's Trials ainda era de apenas 30%. E essa taxa de sucesso de 30% só foi alcançada quando Alzur, um dos magos mais renomados, liderou uma equipe de dezenas de magos e usou centenas, milhares ou até dezenas de milhares de cobaias. Em contraste, o experimento de mutação de Jerome, embora tenha misturado um grande número de materiais únicos, não foi aplicado diretamente como no caso de Lan, e o resultado final ainda correu em direção ao caos total. Jerome, baseado em seu vasto conhecimento, supôs que Lan havia resistido até agora devido à sua forte vontade e ao bloqueio de seu sistema sanguíneo. Mas há coisas que não podem ser alcançadas apenas com esforço. No final, o destino não se desviou para aqueles 30%. Jerome conhecia bem esse conhecimento, mas ainda tinha um senso de sorte ao enfrentar Lan, mas a realidade lhe deu um duro golpe e destruiu sua fé. Sinto muito. Knight, eu transformei você no que você é agora, para que você não possa nem ter um enterro decente. Jerome murmurou e então gritou no chão, seguido por um intenso sentimento de culpa. Foi meu egoísmo que fez você passar por tudo isso. Eu não deveria ter forçado meu destino sobre você. Este não é o caminho do cavalheirismo. Talvez eu devesse ter libertado você o mais rápido possível. Após limpar sua mente, Jerome olhou ao redor. Este pequeno laboratório continha seus pesadelos por 100 anos. Ele até sentiu que seus experimentos com Lan no período anterior estavam repetindo as más ações que seu pai havia feito a ele, o que o fez se sentir ainda mais culpado. Como a mutação falhou, não havia mais necessidade de ficar ali. Jerome tirou Lan do tanque de cultura e saiu do túnel com ele. Ele não queria que Lan vivesse neste laboratório subterrâneo escuro até sua morte. Um cavaleiro deve ter um fim de cavaleiro. Eles chegaram ao castelo Mount Crane. Os bandidos que estavam estacionados aqui já tinham sido eliminados há muito tempo por Jerome, e apenas alguns vestígios da batalha ainda estavam aqui. Deveria ser o suficiente usar um castelo como sua lápide, certo? A morte do cavaleiro deveria estar no castelo. Jerome murmurou. O luar frio brilhava sobre o corpo de Lan, e a brisa da noite soprava, fazendo-o sentir o sopro do mundo pela primeira vez em muito tempo. Na verdade, Lan sempre recebeu informações do mundo exterior, embora seus 5 sentidos sejam vagos, como se houvesse uma camada de filme entre ele e o mundo exterior, e até mesmo parte de suas pálpebras estejam grudadas e não possam ser abertas, ele sabia o que estava acontecendo em seu corpo neste momento. Ele podia se sentir submerso em alguma solução, sabia quantas agulhas haviam sido enfiadas nele e sabia que havia sido retirado do laboratório. Ele podia ouvir o que Jerome disse. Ele sabia que a outra pessoa estava tentando salvá-lo, e ele também sabia que esse tipo de método de resgate era muito drástico. Ele sempre quis se tornar um bruxo, mas não tinha um plano sólido, então, mesmo tendo a fórmula para o julgamento do bruxo em mãos, ele nunca a colocou em ação. Por alguma estranha combinação de circunstâncias, ele não esperava que o destino lhe pregasse uma peça. Ele passou passivamente pela mutação do bruxo para salvar sua vida e então falhou. Em inúmeras ocasiões, ele foi torturado até a beira do colapso mental por causa da dor, mas ele ainda abriu o respirador e bebeu o líquido sujo da mutação para ativar a habilidade gourmet. Ele pensou que já havia atingido o limite. Como pode ser assim? Ele gritou em sua mente depois de tanto esforço, depois de conhecer tantos amigos, depois de ganhar tantas honrarias. Como eu poderia aceitar um resultado como esse? Não, eu recuso. O jovem sem voz gritou em sua mente, mas de repente ele percebeu que tudo ao seu redor havia mudado em algum momento. Era como se tudo ao redor dele tivesse se tornado mais claro. Lan sentiu como se tivesse adquirido algum sentido mágico misterioso e o filme cobrindo seus 5 sentidos tivesse sido levantado. Mais uma vez, ele podia ouvir o som do vento, sentir o aroma das flores e sentir o calor e o frio. Ele podia observar o que estava ao seu redor sem abrir os olhos, até o menor detalhe. Não é que Lan consiga sentir tudo ao seu redor, mas que alguém fez com que Lan conseguisse fazer isso. O vento da noite parou de fluir, e as pétalas que caíam do ar pararam de se mover. O inseto que estava batendo suas asas a uma frequência de centenas de vezes por segundo diminuiu gradualmente sua velocidade até que permaneceu completamente parado no ar. O mundo inteiro parecia ter sido pressionado no botão de pausa e ficou em silêncio. O único que não estava restrito era Lan, mas ele só conseguia respirar fracamente e não conseguia fazer mais nada. De repente, Lan ouviu um som de passos se aproximando de longe, e sentiu como se uma mão invisível estivesse segurando sua cabeça e fazendo com que sua percepção se movesse na direção do som. Capítulo 88. O enigmático espelho mestre. O som familiar do alaúde soou de repente do nada, seguido pelo acompanhamento de gaitas de fole. Rostos transparentes surgiram no céu, como fantasmas ou espíritos malignos, infinitos, mas ordenados. Eles se reuniram no ar para cantar melodiosamente, como se estivessem louvando ou lamentando. Na fonte do luar, uma figura apareceu de repente. Ele desceu lentamente do céu, como se uma escada invisível estivesse se desdobrando diante dele. Cada passo ressoava com um eco vazio, deixando um rastro de poeira azul brilhante que permanecia suspensa no ar atrás dele. Enquanto ele caminhava, as almas cantando no céu aumentavam seu tom, superando até mesmo o canto das sereias. A lua estava atrás da figura, como se estivesse iluminando o palco para ele. Seu rosto ficava mais claro a cada passo, e Lan conseguiu reconhecê-lo. É ele!
Milo Glass, o poeta mercador que certa vez compôs canções e poemas para Lan em Sintra. Ele riu reservadamente para Lan, e então seu rosto imediatamente derreteu, revelando uma aparência surpreendentemente familiar para Lan, embora fosse a primeira vez que se encontravam. Nós nos encontramos novamente, Lord Lannister. Deixe-me chamá-lo de Lan, pois acho que poderíamos ser amigos, e esse nome soa mais próximo. Além disso, por favor, me perdoe por não revelar meu verdadeiro nome a você antes. Mercadores viajantes sempre têm múltiplas identidades. O mercador curvou-se levemente, como um ator apresentando sua performance para a plateia. Permita-me apresentar-me novamente. Eu sou Gaunter Odin, o mercador de espelhos que viaja pelo mundo. Você também pode me chamar pelo apelido que meus clientes me deram. Eles geralmente me chamam de... Nesse momento, as almas no céu começaram a gritar e se prostrar como se um deus tivesse descido. Mestre Espelho. Para estudiosos mágicos e folcloristas, a definição de demônio era um tópico de grande debate. Para folcloristas, o termo se referia mais à noção popular de demônios, que reúnem todas as qualidades cruéis, aterrorizantes e malignas que criaturas inteligentes podem imaginar. Para os estudantes de magia, demônios se referem coletivamente àquelas criaturas que vêm de outros planos e são incompreensíveis, indefiníveis e indescritíveis. Nesta era, cientistas e exploradores descobriram que o mundo em que estavam era uma esfera. Através das investigações dos mágicos, foi aprendido que outras realidades existem. Era possível atravessar sem muito esforço um número infinito de universos, realidades paralelas, esferas e dimensões. No entanto, isso mudou durante o evento catastrófico conhecido como Conjunção das Esferas. O mundo onde a maior parte da ação na série The Witcher acontece é no plano material. Alguns seres que possuem o Elder Bland, como Ciri, podem passar por ele por meio de suas habilidades inatas de portal e viajar entre mundos diferentes. Os magos especulam que viajar também é possível de maneiras mais triviais, simplesmente cruzando grandes quantidades de espaço entre mundos, mas estão cientes de que tal viagem é impossível em seu atual nível mágico e técnico de desenvolvimento. Há também outros planos diferentes do plano material, aos quais a Conjunção das Esferas fechou o acesso. Universos estranhos habitados por criaturas ainda mais estranhas, tais planos não são verdadeiramente acessíveis a seres mortais, mas por meio de artes como a Goetia pode-se convocar seus habitantes para o plano material. No sentido mais amplo das coisas, essas criaturas invocadas de diferentes dimensões ou universos estranhos são conhecidas como demônios. E o homem na frente de Lan, o espelho mestre, em certo sentido combinava as definições de demônio de folcloristas e estudiosos mágicos. Ele era um visitante de outro mundo, viajando entre diferentes dimensões e tempos para seu próprio prazer. Ele é tão poderoso que é o teto indiscutível do poder de combate na série The Witcher. Alguns o chamavam de mal encarnado. Gaunter Odin tinha sido um mendigo, um soldado, um comerciante, um oficial. No futuro, muitas pessoas alegariam tê-lo visto em diferentes momentos da história. Há rumores de que o Mestre Espelho cultivou um herdeiro masculino sem precedentes para o sangue ancião, cuja linhagem não pode ser rastreada. Ele o ajudou a viajar pelo tempo e espaço e então o induziu a criar pessoalmente o destino trágico de sua própria infância. Há também rumores de que o Mestre Espelho já vagou pela bela floresta de Brokilon. Mas no final ele induziu o rei próximo a formar os infames caçadores de escalpos, fazendo com que a floresta das Dríades ficasse manchada de sangue, fechando as portas da amizade entre Dríades e humanos. Houve até rumores de que o Mestre Espelho havia comandado a queda e ascensão de Nilfgaard e planejava derrubar aquele vasto império novamente no futuro. Mas mesmo que às vezes fosse chamado de mal encarnado, o Espelho Mestre nem sempre foi um demônio. Havia pessoas que, depois de fazer um acordo com ele, podiam viver em paz e tranquilidade, desde que seguissem suas regras e controlassem sua ganância. Enquanto aqueles que tentavam enganá-lo acabavam encontrando um demônio de verdade, juntando-se ao coro de almas no céu neste momento. No jogo The Witcher, o Mestre dos Espelhos contratará jogadores como seus agentes para resolver dívidas incobráveis com aqueles que não cumpriram as regras do contrato. E esse personagem misterioso e imprevisível já estava ao lado de Lan. Lan sentiu sua nova percepção girando com o movimento do Espelho Mestre, como se fosse uma câmera girando lentamente. É estranho porque estou aqui, certo? Sabe, Lan, quando ouvi pela primeira vez que alguém estava me procurando, fiquei surpreso. Depois de estar neste mundo por tanto tempo, esta foi a primeira vez que encontrei algo tão interessante. E posso lhe garantir que nunca lidei com pessoas que o conhecem ou tiveram contato com você antes. Como você soube sobre mim? O Mestre Espelho andou ao redor do corpo imóvel de Lan e falou como um poeta recitando um poema, ou como um empresário apresentando seus produtos. Eu queria saber o porquê, então vim até você. E na primeira vez que te vi, eu soube a resposta. Você não se encaixa neste ambiente, Lan. Apesar de seus esforços para esconder, você não pode mudar o fato de que não é deste mundo, Lan, você é um estranho. Lan lembrou que quando ele tinha acabado de transmigrar, seus hábitos e linguagem eram muito diferentes dos deste mundo, mas todos ao seu redor achavam que era apenas o comportamento normal de um jovem que havia perdido sua família. Apesar de ter feito esforços para se integrar, Lan ainda é um pouco diferente das pessoas ao seu redor em alguns detalhes, em sua maneira de pensar, em como lidou com as situações e até mesmo em como mudou sua perspectiva. Essas diferenças sutis para o Mestre Espelho,
um viajante interdimensional de idade desconhecida, são como pontos de tinta em um papel branco. No começo pensei que talvez você tivesse sido invocado por um mago para possuir este corpo, mas depois percebi que não era o caso. Você se adapta muito bem a este corpo, como se este corpo fosse seu desde o início, como se você tivesse vindo a este mundo diretamente com ele, apenas. Mestre Espelho sussurrou no ouvido de Lan, assim como eu. O alaúde no ar voou de volta para as mãos do Mestre Espelho. Ele dedilhou as cordas gentilmente e cantou em voz baixa, especial Lan, pobre Lan, talvez você seja um aventureiro que esqueceu o caminho de casa? Como se estivesse viciado em fingir ser um bardo, o Mestre Espelho cantou uma canção triste, e as almas no ar soltaram gemidos baixos na hora certa, cheios de melancolia e tristeza que ecoaram por muito tempo. Depois de um tempo, depois de toda essa conversa, é hora de falar de negócios, disse o Mestre Espelho depois de terminar a música triste. Mestre Espelho com um sorriso reservado e descuidado, continuou, eu disse a você que sou um homem de negócios. Homens de negócios sempre têm dívidas pendentes, e agora eu tenho uma dívida ruim. Mas devido às regras que impus a mim mesmo, não posso lidar pessoalmente com isso no momento. Preciso da ajuda de um amigo. E ouvi dizer que você tem o hábito de ajudar os outros. O Mestre Espelho fez um contrato. Originalmente planejei observá-lo por um tempo e ajudá-lo quando você encontrar problemas. Dessa forma, eu o ajudarei e você me ajudará novamente, e os problemas de todos serão resolvidos. Nesse ponto, o Mestre Espelho riu de repente. Ele bateu palmas, e o contrato se transformou em faíscas e desapareceu no ar. Mas você realmente me convidou para uma bebida, uma bebida. Eu conheci dragões com montanhas de ouro, e lidei com reis que controlam impérios, mas ninguém nunca me convidou para uma bebida. Você realmente fez o movimento antes de mim, você é muito inteligente. Então agora eu devo cumprir as regras e encontrar uma chance de devolver a bebida para você primeiro. Ele olhou para o corpo sem vida de Lan e disse, afinal, como diz o poema, o viajante convidado para uma bebida às vezes deve pagar com sua vida. Dito isso, o Mestre Espelho bateu palmas, e toda a luz da noite se concentrou em um único ponto. Todo o poder que o corpo de Lan precisava foi preenchido na irradiação dessa luz. Sua pele retornou à sua aparência original, e o dano físico causado a ele pela mutação desapareceu sem deixar vestígios em um instante. Não só isso, o processo do Witcher Trial, que havia se desviado anteriormente, foi corrigido por uma mão invisível. Todos os materiais lendários foram fundidos da maneira mais perfeita e segura, aproximando-se do alvo da mutação da maneira mais eficiente. Vendo isso, o espelho mestre assentiu com satisfação. Você pode pensar nisso como um teste de produto, você pode não ter ouvido falar desse termo, mas definitivamente vai entendê-lo. Ainda tenho a ideia de fazer negócios com você, e essa dívida ruim está me incomodando muito. Quando você tiver decidido uma recompensa adequada, será na próxima vez que nos encontrarmos. Você não precisa continuar me procurando, eu virei quando for a hora certa. Ah, é isso mesmo. Mestre Espelho, que estava saindo, pareceu de repente se lembrar de algo e deu um passo para trás. Havia uma ninfa chamada Dama do Lago que gosta de brincar de cavaleiro. Eu estava espionando você, mas parece que a assustei, e ela fugiu. Eu deveria me desculpar com você por isso. O homem mostrou um sorriso significativo. Você atrai atenção muito facilmente, Lan. Com essas palavras, a figura do Mestre Espelho desapareceu em um instante, junto com toda a cena ao seu redor, como se nunca tivesse existido. Era como se o mundo tivesse saído do modo de pausa. A expressão preocupada de Jerome, que estava congelada, transformou-se em surpresa, espanto e finalmente alegria. Lan, que estava quebrado e morrendo no julgamento do bruxo há apenas um segundo, agora se tornou um cavaleiro forte e bonito novamente. Então Jerome ouviu um batimento cardíaco estável e poderoso vindo de dentro do corpo de Lan, o som de um coração batendo. Era um som saudável, poderoso e cheio de vida. Jerome se aproximou rapidamente sem acreditar no que via, e examinou o corpo de Lan de cima a baixo. Finalmente, ele concluiu que o Witcher Trial havia sido bem-sucedido. Embora fosse de uma forma que era difícil para ele entender, foi de fato bem-sucedido. Havia outro bruxo da escola Griffon. Lágrimas encheram os olhos de Jerome. Enquanto isso, nos ouvidos de Lan, sons de notificação do sistema tocavam constantemente, interrompendo toda vez que ele começava a entender o que estava acontecendo. Além disso, no painel de atributos, flashes de luz vermelha, azul e verde piscavam sem parar, como se estivessem poluindo a tela com luz. Nome, Lan Lannister. Sexo, masculino. Raça, Witcher. Nível, 17. Talento, sangue ancião, despertar parcial. Pontos de experiência, 948-1500. Saúde, 1770-1770. Valor mágico, 2000-2000. Estoque, shorts de algodão e linho. Coluna de habilidades, memória muscular, 5-5. Golpes precisos, 5-5. Treinamento de força, 5-5. Pés rápidos, 5-5 mais. Coluna de seguidores, vazia. Knight, você consegue me ouvir? A voz de repente chegou aos ouvidos de Lan, que estava examinando o painel de atributos. Era uma voz estranha, mas familiar. Estranho porque Lan não conseguia associá-la a nenhum rosto familiar, ele nunca tinha visto a pessoa por trás daquela voz. Mas ao mesmo tempo, era familiar porque ele tinha ouvido muitas palavras daquela voz enquanto estava inconsciente.
Era óbvio que essa pessoa tinha sido a que presidiu o Witcher Trial. Ele havia entendido há muito tempo sua condição física naquela época. A outra pessoa realizou a mutação do bruxo simplesmente para salvá-lo. Essa pessoa era um amigo, não um inimigo. Agora que ambos são bruxos, então ele poderia ser considerado seu mestre em termos de antiguidade. Com esse pensamento, Lan abriu os olhos. Comparados aos olhos de gato âmbar dos bruxos, os dele eram muito mais escuros, uma cor entre amarelo e marrom, como se houvesse ouro antigo escuro depositado neles. Seus olhos eram como os de um leão. Capítulo 89. O surgimento do sangue ancião. Os olhos escuros de Leão Dourado deixaram Jerome atordoado. Inesperadamente, a mutação do bruxo que ele havia transformado drasticamente levaria a um par de olhos tão único. Mas isso é um assunto trivial. Witchers podem produzir quaisquer características físicas estranhas por mutação. Embora olhos desse formato e cor nunca tenham aparecido, eles não são inaceitáveis. Lan também viu Jerome. Ele ponderou por um tempo e rapidamente entendeu a situação. Se eu estiver certo, você deveria ter me salvado. Eu sou Lan de Cintra, Lan Lannister. Sou muito grato. Jerome balançou a cabeça. Você me salvou também. Não precisa agradecer. Já que você apareceu no laboratório de Thomas Morial, você deveria ter ouvido meu nome. Eu sou Jerome Morial. Obrigado por me libertar das garras daquela fera. Depois de dizer isso, Jerome hesitou por um momento e continuou. Mas como você pode ver, agora você é um bruxo como eu. Jerome explicou brevemente a situação no laboratório para Lan, que demonstrou compreensão e gratidão mais uma vez. Ele também expressou seu respeito pelos bruxos em geral. Se não fosse assim, eu não viria explorar este laboratório. Um sorriso aliviado apareceu no rosto de Jerome. Sua maior preocupação era que Lan rejeitasse sua identidade como bruxo depois de acordar, mas agora ele se sentia muito mais calmo. Ele então expressou sua preocupação. Sua transformação teve alguns contratempos. Cheguei a pensar que a mutação havia falhado. Embora pareça não haver problema por enquanto, seria melhor fazer um check-up. Primeiro, tente sentir por si mesmo se você sente que há algo errado. E então eu conduzirei uma análise detalhada usando o equipamento experimental. Lan assentiu e fechou os olhos para sentir seu corpo, sua mente já imersa no painel do sistema. Ela então começou a revisar cuidadosamente as mudanças do painel. O mais importante foi que o sufixo Elder Bland mudou para Partial Avakenin. Ao ver o conjunto deslumbrante de habilidades, Lan teve uma ideia em mente, e seus pensamentos instantaneamente se concentraram na aba de habilidades. Primeiro, Lan percebeu que todos os ramos de habilidades estavam desbloqueados. No ramo combate, eu agora podia usar habilidades que exigiam o uso de adrenalina. O ramo sinais permitia o uso de sinais básicos, bem como suas variantes melhoradas. O ramo alquimia agora permitia que Lan usasse mutagênicos dos cadáveres de monstros poderosos para ganhar novas habilidades. Quanto ao ramo geral, a habilidade técnicas da escola Griffin havia sido desbloqueada automaticamente. Técnicas da escola Griffin, cada peça de armadura média aumenta a intensidade do sinal em 5% e a regeneração de vigor em 5%. Comparada à armadura de placas, a armadura de tamanho médio da escola Grifo pode ser mais flexível para se adaptar a uma variedade de ambientes de batalha, como matar dragões. Depois dessas habilidades básicas, Lan também descobriu que a barra de habilidades tinha duas novas interfaces. Uma delas foi rotulada segunda mutação. Há 12 mutações no total, cada mutação é uma extensão dos 3 principais ramos de habilidade, aumentando significativamente o limite de poder do bruxo. No entanto, para desbloquear essas mutações, será necessário usar pontos de habilidade, mas, diferentemente das habilidades, elas também exigirão mutagênicos vermelhos, azuis ou verdes. Além disso, essas mutações são configuradas em um estilo de 3 níveis. Isso significa que certas mutações terão que ser desbloqueadas para desbloquear uma conectada. Felizmente, as mutações não precisaram ser melhoradas. Uma vez desbloqueadas, elas poderiam implantar todos os seus efeitos, e seu poder valeria o custo. No entanto, quando Lan focou em uma das mutações do painel, uma opção adicional apareceu. Como ele não possuía os mutagênicos necessários para executar as mutações, ele tinha a opção de substituí-los por uma grande quantidade de pontos de habilidade. Entre essas mutações, surpreendentemente, todas as 3 mutações de nível 1 foram desbloqueadas. Sensibilidades mágicas, azul, signs podem causar acertos críticos. A chance de acerto crítico e o dano aumentam com a intensidade do sign. Oponentes mortos por acertos críticos de signs explodem. Sangue tóxico verde cada vez que você for ferido em combate corpo a corpo. O oponente atacante recebe dano equivalente a 3% do dano causado para cada ponto do seu nível de toxicidade. Contra-ataque mortal vermelho, ataques de espada causam 25% a mais de dano a oponentes humanos imunes a contra-ataques e monstros. Em todos os outros casos, se a vitalidade do atacante for menor que 25%, um contra-ataque imediatamente ativa um finalizador. O que mais surpreendeu Lan foi a abertura de uma categoria de mutação que nunca havia sido vista no jogo, Sangue Ancião. Mas nesta página, apenas uma mutação foi ativada, deixando o resto selado, o tipo que não poderia ser melhorado mesmo se você quisesse. E o único efeito da mutação, Sangue Ancião, que foi despertada também foi muito forte.
Maré mágica, o valor mágico total é aumentado em 100%, e o nível de todas as habilidades relacionadas à magia é mais 1 após a aquisição. O efeito dessa mutação foi simples, mas poderoso. Se além disso, os efeitos de mais 1 ainda fossem efetivos após atingir o nível máximo de habilidades mágicas, isso significaria que com essa mutação ele quebraria o limite de outras habilidades. E se no futuro Lan aprendesse magia graças ao seu talento mágico, essa habilidade ainda poderia ser útil. A única desvantagem é que as habilidades de viagem no tempo e no espaço do Elder Blund ainda não apareceram. Lan sente que sua linhagem não está desenvolvida o suficiente. Até mesmo Ciri, a salvadora profetizada na série The Witcher, não mostrou inicialmente suas habilidades relacionadas ao espaço-tempo até vários anos após despertar sua linhagem, então não há pressa. No entanto, mesmo que o poder mágico seja apenas o efeito especial mais básico do Elder Blund, ele excede qualquer talento de tipo mágico conhecido. Era uma quantidade enorme e avassaladora de poder puro, com a maior reserva de mana e a maior força mágica. Lan estima que seu talento em magia agora é tão bom quanto o da chamada fonte, e pode até superá-los. Se ele estivesse realmente disposto a dedicar 50 anos de estudo intensivo e 30 anos de prática mágica, talvez pudesse replicar o feito de Vilgefortz, que entrou na mais alta instituição de mágicos aos 100 anos de idade e então, em algumas centenas de anos, poderia ter conquistas semelhantes às de Alzur. Naquele momento, Lan sentiu-se cheio de determinação e força. Além disso, o sistema também lançou 2 funções adicionais, um sistema de inventário e um sistema de seguidores. Seguidor, vazio, um ponto de habilidade abre um slot para um seguidor. Gaste experiência para contratar um seguidor nível 1. A experiência diminui dependendo da lealdade do seguidor. Os seguidores podem fornecer 20% de sua experiência e compartilhar algumas habilidades. Por fim, havia o inventário. Lan tocou em uma pedra e então desapareceu, aparecendo no inventário com um rótulo. Pedra, muito bem, não havia como alguém ousar se chamar de transmigrante sem um espaço de armazenamento. Agora tudo estava completo. Jerome, que estava observando, ficou surpreso com as ações de Lan com o espaço de armazenamento e perguntou hesitante, você está bem? Lan tirou a pedra do inventário e jogou-a no ar antes de responder com um sorriso, nunca me senti melhor. Fechando os olhos para sentir a energia fluindo dentro dele, Lan estava prestes a fazer um teste quando uma sensação de perda de repente o dominou. Ele teve a sensação de que algo estava faltando. Vento negro, onde está meu cavalo? Você viu um cavalo no laboratório? Gelon olhou para baixo e sua expressão de alegria por encontrar um herdeiro desapareceu. Uma sensação de desconforto tomou conta de Lan. Lan seguiu Jerome de volta ao laboratório subterrâneo e viu um tanque de cultura especialmente projetado. Um grande cavalo estava deitado lá dentro. O pelo preto que costumava ter agora estava opaco e escuro, coberto de sangue preto coagulado. O líquido de cultura desconhecido dentro do tanque estava tingido de vermelho. Apesar disso, o corpo ainda pingava sangue constantemente. Cada centímetro da pele do seu corpo está cheio de furos. É difícil dizer se ele tem mais sangue ou remédio no corpo agora. Mas o mais chocante eram seus membros, que estavam no fundo do tanque como macarrões, com ossos quebrados em vários lugares. E era até difícil dizer se ainda havia ossos dentro das pernas. Apenas sua cabeça flutuava na superfície da água, com suas narinas dilatando de vez em quando, a única parte de seu corpo que se movia. Vendo o estado atual de seu velho amigo, Lan sentiu um nó no peito. Ele andou para frente e de repente parou na frente do tanque de cultura. Ele estendeu a mão para acariciar a crina do cavalo como de costume, mas parou com medo de encontrar algo que não pudesse aceitar. Lan de repente olhou novamente para a introdução da coluna de seguidores. Gaste pontos de experiência para contratar um seguidor com nível 1. Se cada vez que o seguidor subisse de nível, ele curasse todas as suas feridas então. Jerome falou com uma pitada de tristeza. Faz 6 meses que o coloquei aqui. Desde então ele não viu nem ouviu nada nem se moveu. Embora ele ainda tenha sinais vitais básicos, sinto que ele foi preenchido com essas substâncias até se tornar um espécime, e não sei se ele ainda tem consciência. Jerome parou de falar de repente, incrédulo, sentindo que tinha visto muitas coisas incríveis hoje. Diante da mão de Lan, que havia parado no ar, Vento Negro, que estava parado há 6 meses no tanque de cultivo, de repente estendeu o pescoço, e colocou a testa na palma da mão de Lan. Seguidor, contrato. A experiência de Lan diminuiu um pouco. Em um instante, uma nova linha de colunas de atributos apareceu no sistema. Seguidor, Vento Negro. Gênero, masculino. Raça Witcher, cavalo. Nível, 1. Talento, nenhum. Valor de experiência, 0.000. Saúde, 1.500. Mana, 100. Habilidades, força, fúria de guerra, técnicas da escola Griffin. Após a barra de atributos indicando o sucesso do seguidor contratado aparecer, o sistema enviou uma série de prompts, um após o outro. Fale em compartilhar o talento do seguidor. Compartilhando habilidades de seguidores. Aquisição de habilidades. Técnicas da escola Griffin. Essa habilidade já existe? Ponto de habilidade mais 1. Lan levantou uma sobrancelha, entendendo como o sistema de seguidores funcionava. Aparentemente, ele priorizava compartilhar talentos e se isso falhasse, ele selecionaria uma habilidade aleatoriamente. Se fosse uma que ele já possuía, então ele ganhava um ponto de habilidade.
Muito bem, dadas as circunstâncias de atribuir um seguidor por ponto de habilidade, não havia como perder. Enquanto Lan pensava, Blackwind também esticou as pernas e se levantou do tanque de cultura. Uma grande quantidade de fluido de cultura foi expelida por seu corpo, e foi como uma pequena cachoeira por um tempo. Seu corpo, fraco por meses de inatividade, parecia inchar com músculos escuros e sólidos como rocha. Os enormes olhos âmbar de vento negro refletiam o rosto de Lan, e as pupilas que deveriam pertencer a uma fera agora mostravam calor. Ao contratar Blackwind, Lan recuperou o ponto de habilidade, e a essa altura, Lan já tinha um plano. Embora todas as habilidades do sistema estivessem agora desbloqueadas, isso não impediu Lan de ter a ideia de adquirir uma habilidade específica. Lan começou a operar o sistema e sem demora adicionou os pontos de habilidade. Ele então desbloqueou a habilidade Undin, e quando vitalidade chega a 0, pontos de adrenalina serão imediatamente consumidos para restaurá-la. A quantidade restaurada é baseada no número de pontos de adrenalina usados. Ganho de pontos de adrenalina, mais 1%, 1/5. Antes que Lan pudesse saborear as mudanças em seu corpo, ele ouviu a voz de Jerome atrás dele. Jerome olhou com espanto para Vento Negro radiante de vitalidade e perguntou: agora mesmo, você foi arrastado de volta de uma mutação falha em um instante. E agora, você restaurou um cavalo que já estava mutado. Eu nunca vi um mago que pudesse fazer algo assim. Que poder é esse? Lan, que já havia passado por muitas dessas perguntas, já tinha uma resposta. Antes eram apenas mentiras, mas agora ele era o verdadeiro herdeiro do sangue ancião, com identidade confirmada, rastreável, com legado e poderes. Você já ouviu falar da profecia da sábia Elfa Itline sobre o fim do mundo? Lan perguntou. Jerome assentiu. Esse tipo de conteúdo foi mencionado nos arquivos da Escola Griffon. O mundo será destruído pela geada branca, mas o sangue ancião trará primavera e ressurreição. Capítulo 90, Fios do Destino. Naquela época, embora a existência do sangue ancião não fosse um segredo para o mundo sobrenatural, a genealogia exata dos descendentes com o sangue ancião era conhecida apenas por alguns magos que se dedicaram ao seu estudo. Em outras palavras, aqueles que sabiam que a família real de Sintra era relacionada ao sangue ancião eram figuras muito poderosas e mantinham os segredos apocalípticos bem guardados. Com exceção de Mosezak, que conhecia Lan há muito tempo, não há muitas pessoas que possam dizer que Lan tem o sangue ancião, ainda mais considerando que somente mulheres podem manifestar seus poderes. Lan não teve medo de contar a Jerome naquele momento. Sem mencionar que os bruxos em si não precisam do sangue ancião, e a escola Griffon é famosa por sua cavalaria. Além disso, o relacionamento atual entre Jerome e Lan já era de mestre e aprendiz. Considerando o cenário de Surprise Child, seria legal se ele ao menos chamasse Jerome de pai adotivo. É verdade que bruxos não precisam de Elderblind, mas seria mais lucrativo se eles o tivessem. Elderblind é um poder que elfos e muitos bruxos poderosos sonham em obter há séculos. E agora ele foi obtido pela Griffon School de uma forma tão confusa. Quanto ao despertar repentino do Elderblind, ele não achava que havia algo errado. Afinal, suas habilidades Source também tinham despertado depois de passar pela segunda mutação, certo? Jerome só pode escolher acreditar que o Elderblind pode fazer o que Lan acabou de fazer. Como o Elderblind sempre foi descrito em termos vagos como salvar o mundo e destruir o mundo nos registros, ninguém sabe qual é a habilidade do Elderblind. Então Jerome está feliz em ver os resultados e ao mesmo tempo está mais certo sobre a orientação do destino, e tem confiança no futuro da escola Griffon novamente. Então, Lan, o tom de Jerome tornou-se mais amigável. Você precisa retornar para cair serem comigo. Você precisa aprender muito conhecimento, passar pelo treinamento de um bruxo, dominar os sinais. Lan ouviu com um sorriso e depois que a outra parte terminou de falar, ele respondeu, mas antes disso preciso voltar para minha casa. Ele apontou para os olhos. Afinal, antes de eu sair, ninguém pensava que as coisas iriam acabar assim. Embora eu esteja muito feliz em ver esse resultado, tenho que explicar isso para as pessoas ao meu redor. Jerome não tinha motivos para recusar, mas franziu a testa ao ouvir isso. Bruxos não eram ladrões ou traficantes de pessoas. Aprendizes geralmente eram enviados por seus pais através da lei da surpresa ou eram órfãos. Nunca houve um caso como o de Lan. Isso não é bom. Esse pequeno grifo ainda é um cavaleiro. Eles estarão dispostos em casa a deixá-lo ir. Jerome olhou para o corpo de Lan, que estava coberto apenas por um par de shorts devido aos experimentos. De repente, ele se virou e entrou no laboratório. Depois de um tempo ele tirou um conjunto de armadura de peso médio preto prateado, uma espada de aço e uma de prata, bem como um medalhão com um emblema de grifo. Lan tinha um olhar estranho no rosto. A aparência simples desta armadura dava a sensação de que era uma herança. Poderia ser a mesma que Jerome costumava usar? Felizmente Lan e Jerome têm quase o mesmo tamanho, e o inventário também fornece dicas oportunas. Obtido, conjunto de armadura de grifo de alta qualidade. Obtido, medalhão de bruxo da escola Griffon. Na série Witcher, Jerome tinha os diagramas da armadura do grão-mestre Griffin, mas parece que ele não teve tempo de atualizar seu próprio equipamento. Esta armadura claramente tinha sido bem cuidada. De acordo com a introdução de Jerome, ela era feita de uma liga de ferro, minério de meteorito e prata, e algumas das juntas eram feitas de pele de dragão.
Até as 2 espadas eram atadas com minério de dimeritium. Deve-se dizer que ele é um bruxo da escola dos grifos que viveu na Era de Ouro. O valor desta armadura era ainda maior do que o de uma pequena propriedade. Além de ter o caráter e o comportamento de um cavalheiro, os bruxos da escola Griffin também têm o melhor estilo de vida e imagem pessoal. Lan notou que essa armadura não tinha o mesmo design do The Witcher Game. Deve ser modificado para atender às necessidades de combate de vários ambientes. Faz sentido pensar sobre isso. Naquele momento, Lan parecia um cavalheiro que acabará de sair das ilustrações de um poema. Jerome olhou para Lan com satisfação, então pegou alguns livros, entregou um deles a Lan e disse: "Este é um item mágico. O que você escrever nas páginas em branco deste livro aparecerá nas páginas correspondentes de outro livro, permitindo a comunicação mútua." Essa foi uma das descobertas que Jerome fez em Caer Seren. A avalanche chocante destruiu tudo em Caer Seren, e os magos não conseguiram levar seu legado com eles. Embora a maioria dos livros e artefatos mágicos tenham sido perdidos, algo sempre poderia ser encontrado se alguém olhasse com cuidado. Eu abrirei um portal para você retornar a Sintra em um momento. Entre em contato comigo com o livro quando tiver resolvido seus problemas lá. Lan ficou atordoado. Você não vem comigo. Espera, você pode abrir um portal de teletransporte? Jerome assentiu reservadamente e então explicou. Preciso voltar para Caer Seren primeiro para fazer alguns preparativos para seu treinamento futuro. Este é um projeto muito longo. Lan se sentiu impotente após ouvir isso. Ele originalmente pensou que poderia sequestrar um bruxo poderoso de 200 anos para acompanhá-lo de volta, o que aumentaria sua segurança. Agora ele só consegue pensar em outras maneiras. Lan ainda não tinha visto Jerome em ação. Se o tivesse visto, provavelmente teria insistido em levá-lo de volta para casa. A propósito, Lan pareceu de repente lembrar de algo. Há quanto tempo comecei a mutação? Jerônimo contou os dias e respondeu, cerca de 1 ano. O leve sorriso no rosto de Lan desapareceu em um instante, e uma má premonição surgiu em seu coração. Vendo a aparência de seu discípulo mudar drasticamente, e enquanto ele corria para o portal, ele o abriu. Jerome ficou lá por um tempo, então acenou com a mão e abriu outro portal para Caer Seren. Olhando para a paisagem nevada e as ruínas espalhadas que cobriam tudo em Caer Seren, embora seu coração estivesse cheio de nuvens escuras, uma luz de esperança conseguiu filtrar através delas. O peso que ela estava carregando em seus ombros foi tirado. O futuro da escola de grifos não parecia mais tão sombrio. Deixe os jovens saírem e terem suas próprias aventuras. Eu tenho que manter a casa em ordem. Jerome riu de si mesmo. Ele não esperava que um dia se dirigiria a alguém como jovem. Renovar este castelo é um grande projeto, e mesmo usar magia pode levar meses ou até anos. Mas o que Jerome tinha em abundância agora era tempo. Eu também me tornei um mentor. As palavras que acabei de dizer, as coisas que te dei e os arranjos que fiz, devem estar corretos, certo? Jerônimo sentiu-se inquieto e secretamente rezou em seu coração. Ele deve voltar. De repente, naquele lugar que deveria ser tranquilo e deserto, uma voz ecoou lá de baixo na montanha. Jerônimo. Jerome de repente se virou e viu um velho vestindo uma armadura de placas amarelo-marrom de peso médio. Ele veio da torre de sentinela no sopé da montanha. Ele tinha uma mochila cheia de livros e pergaminhos pendurados em seu corpo. Seu temperamento era mais como o de um estudioso do que o de um guerreiro. Quando seus olhos encontraram os de Jerome, a melancolia que o cercava começou a desaparecer lentamente, substituída por uma vitalidade indescritível. O medalhão da escola Griffon brilha em seu peito. Keldar, a capital de Sintra. Mosezak caminhou rapidamente pelo corredor com o rosto sombrio. A cada 5 passos nos corredores havia um soldado real de guarda, e atrás deles estavam os nobres que buscavam refúgio. Todas as portas estavam escancaradas, e as pessoas lá dentro estavam ansiosas para não perder nenhuma notícia de fora. Toda vez que Mosezak passava por uma porta, alguém o saudava até que ele chegasse ao fim do corredor. Era o único cômodo com a porta fechada, e havia muito mais guardas do que o normal parados na frente dele protegendo. De dentro, discussões acaloradas podiam ser ouvidas. Mosezak empurrou a porta com força e imediatamente, o grito de uma jovem garota perfurou seus ouvidos. Não é justo que eu seja a única presa aqui. Esta é uma ordem do rei e da rainha, Vossa Alteza. Então por que você não foi? Por que você está aqui? Meu dever é protegê-lo. Esta é a honra da minha vida, Vossa Alteza. O que você pode proteger? Você não pode nem proteger Lan. Eu tirei você da cela só porque não queria que a propriedade de Lan fosse infringida. Isso não significa que você está qualificado para estar aqui. Além dos guardas do lado de fora da porta, havia muitos outros dentro da sala, assim como oficiais reais. Ao ver Mosezak entrar de repente, todos se viraram para ele e se curvaram, interrompendo os gritos de Ciri em direção a Svad. Mosezak disse inexpressivamente, ele está aqui por causa da minha sugestão, e a razão pela qual sugeri isso é porque ele derrotou todos os guardas reais. Os olhos de Ciri estavam vermelhos e ela não disse nada. Mosezak estava calmo por fora, mas em sua mente ele suspirou compassivamente. Você não pode mais ser uma menina, Ciri. Você precisa crescer rápido. Os Nilfgaardianos entraram na cidade. Mosezak olhou para os guardas ao redor dele. Depois de terminar de falar, ele se virou para o mordomo real e perguntou: quantos cidadãos e nobres se esconderam no castelo? Ao ouvir as palavras de Mosezak, a atmosfera na sala inteira mudou de repente. Cerca de 300 pessoas. O mordomo real curvou-se.
Eles são todos nobres relacionados à família real e convidados que chegaram tarde demais para ir embora. Os outros cavaleiros pegaram suas armas e ficaram do lado de fora, e os cidadãos enviaram apenas algumas crianças e mulheres. Mosesek suspirou e então ordenou ao mordomo real: vá e verifique se os suprimentos são suficientes. O mordomo concordou com a cabeça, virou-se e saiu da sala. Virando-se, Ciri olhou para Mosesek incrédula com lágrimas nos olhos. O que quer dizer com os Nilfgaardianos? Entraram na cidade. Onde estão a vovó e o vovô? Mosesek hesitou por um tempo, então disse. Os batedores que escaparam disseram que um grupo de marinheiros de Celilege interveio no campo de batalha e resgatou o rei e a rainha. Só não sei porque eles ainda não voltaram. Ele tentou consolá-la. Eles definitivamente não caíram nas mãos dos Nilfgaardianos, caso contrário, os Nilfgaardianos teriam usado isso como uma ameaça em vez de escolher atacar pela força. Ciri tremia involuntariamente, ela estava prestes a dizer algo quando ouviram um rugido ensurdecedor vindo de fora. Todos na sala tremeram e correram para as janelas para ver o que estava acontecendo. Eles viram uma abertura assustadora na parede do castelo, e soldados Nilfgaardianos estavam correndo em direção a eles como uma maré. Como pode ser tão rápido? Mosesek ouviu os gritos dos soldados, e seu olhar se tornou mais afiado. A calma compostura druídica desapareceu instantaneamente. Ele pegou seu cajado de carvalho com a mão esquerda e formou um gesto de garra com a mão direita. Todas as plantas ao redor do castelo pareceram ganhar vida instantaneamente, conectando-se umas com as outras para envolver o castelo em uma defesa firme. Os soldados Nilfgaardianos tentaram entrar pela brecha, mas ao tentarem passar pelas plantas, de repente foram recebidos por uma barreira verde de luz e foram jogados para trás. Aqueles que já estavam dentro do muro tentaram recuar, mas foram parados. Os cavaleiros de Cintra atacaram os soldados Nilfgaardianos que estavam presos dentro do castelo. Todos na sala deram um suspiro de alívio, mas Mosesek sabia que as coisas não eram tão simples assim. Svad! Mosesek gritou. Geralt está do lado de fora do portão norte do castelo. Enzihard tem minha ordem, pedindo que peguem Geralt. Preciso que Geralt localize o portal para Caer Molen. Administrador, vá buscar a capa de Ciri. Mosesek olhou para os guardas ao redor dele e disse, eu sei que a rainha deu a vocês uma ordem para cortar a cabeça do bruxo quando vocês a virem, mas agora ele está aqui para proteger a princesa. Eu acredito que vocês podem distinguir as prioridades. Os guardas concordaram com a cabeça, e um homem vestido de capitão saiu da sala com Svad, notificando todos os soldados ao longo do caminho. Espere, tio Mosesek. Ciri de repente entrou em pânico. Para onde estou indo? Você não espera pela vovó e pelo vovô? Onde está Caer Molen? Escute-me, Ciri. Mosesek disse suavemente. Isso pode ser difícil para você entender. Embora você tenha lutado contra o destino a vida toda, o destino ainda está do nosso lado agora. Fizemos muitas escolhas erradas e agora precisamos recuar do abismo. Geralt vai te levar um passo à frente. Vou continuar esperando o rei e a rainha aqui e ajudar o máximo de pessoas possível a evacuar. Eu volto para você mais tarde, ok? Ciri balançou a cabeça ferozmente e não conseguiu mais segurar as lágrimas. Vocês todos acham que eu não entendo nada e vocês estão mentindo para mim. Lã mentiu para mim. Vovô e vovó também mentiram para mim. E agora até vocês estão mentindo para mim. Ciri, me escute. Eu também sou a leoa de Cintra. Ciri gritou de repente. Eu não vou a lugar nenhum. Sua voz era surpreendentemente alta, não era um grito ou um rugido, mas fez os tímpanos de todos doerem. Imediatamente depois, uma onda invisível se espalhou ao redor de Ciri, quebrando todas as xícaras, vasos e espelhos da sala. A onda mágica na mão de Mosesek balançou por um tempo, mas ele finalmente a estabilizou. Ele olhou para Ciri com os olhos arregalados, cheios de descrença. Ciri, por que agora? Por que agora? Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de dar like e se inscrever, quanto mais apoio mais vídeos.